Eu crio a programação, que vem para os pensamentos, vem para os sentimentos, e aí vem nas ações eu vou ter os resultados. Você entende? Por quê? Porque eu tô pagando o preço. Quer alguma coisa? Vai e paga o preço, cara. Não fica dando desculpa. Então você não vai ter resultado reclamando. Reclamação não muda. Ou que nem tem uma pessoa que vai lá, dorme, e o problema, amanhã vai estar resolvido. Não, cara, você não fez nada, mano. Você não mudou nada, você tá tendo o mesmo comportamento, você só vai ter a mesma vida. No mínimo. Sim. Você entende? Isso é até, a pessoa, tô reclamando e tal. Não reclama nada, cara. Vai lá e faz coisa diferente. Quer ter uma vida diferente. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal, recebendo as personalidades da região Oeste, num oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marine, da Solve Resultados Digitais, da Vinícola Maier e do Embutidos Serranos. Então a gente agradece essas marcas, a gente agradece esses parceiros, agradece a você pela audiência, por estar aqui com a gente. E Jonathan, vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado da semana. Hoje nós seremos reprogramados. Vamos entrar na Matrix ou sair dela. Deixa eu explicar aqui para o pessoal que está acompanhando o podcast Fala Mais, né? Nós estamos recebendo o Jean Carlos Jung. Ele trabalha com programação neurolinguística, PNL. que é PNL, né? E a gente vai bater um papo com ele que vem lá de Joaçaba, está aqui no Fala Mais. Jean, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, por estar aqui batendo um papo e explicar um pouquinho como é que se trabalha essa programação, reprogramação mental, o que é isso, pessoal? Como é que pronuncia, né? Começando por aí. Sim, pois é. Qualquer coisa você reprograma a gente, aqui a gente começa fazer um de teste, novo, já né? começa, né? Exato. Bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo. Beleza. Então, no caso da reprogramação mental, né, a PNL, que é Programação Neurolinguística, ela ajuda você a programar a linguagem do cérebro. É você fazer com que o teu cérebro se comporte do jeito que você quer. Porque muitas vezes a pessoa ela tem comportamentos e tal, às vezes sabe aqueles acessos de raiva? Vê alguma coisa, tipo alguém dá um tapa na cara e alguma pessoa sempre vai ter uma relação diferente. É o tal do pavio curto? Entende? Tem gente que tem isso, mas é que tá. Só que daí tudo é emocional. Sim. A pessoa às vezes não consegue controlar. Por isso que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu não quero fazer isso aqui, mas eu acabo fazendo. Ou às vezes talvez que eu trabalho também com pessoas que estão viciados em dependente químico, que ele não quer usar droga. Aí ele acaba usando, porque sempre tem alguma coisa que dá aquele gatilho que faz ela levar a usar droga e depois ela fica mal. Entende? E ela não entende por que isso. Programando, sempre tem uma linguagem, né? Que o cérebro estimula aquilo, dá o desejo nela, para ela usar aquilo ali. Fica dependente, por isso que ela não consegue largar. É um loop de hábito, né? Sim. Vocês já leram algum livro, O Poder do Hábito? Não. Ele mostra, né, como é que funciona aqui. Daí a pessoa sempre tem um estímulo, algo que estimula ela a ter aquele comportamento. Aí ela vai para o comportamento, no caso, no viciado. Vai lá, usa droga para ele se sentir tranquilo. Sempre vai ter um estímulo para ela ter um comportamento para ela se sentir calma. Por isso que a pessoa, normalmente, que é estressada e fuma, ela vai lá, se estressa, aqui ele dá o gatilho, o comportamento é fumar para ela ficar tranquila. Entende? Então, Sim. A programação neurolinguística, ela ajuda você a entender como é que funciona o cérebro, como é que você pode reprogramar, você pode, ao invés da pessoa, por exemplo, que fuma, ela, ao invés de usar o cigarro, ela pode usar um outro alimento, tem como ela trocar. Tem como você deixar aquele cigarro, ela ter nojo daquilo, trocar comportamento, uma série de coisas assim, sabe? E na prática, como é que se faz essa reprogramação para a pessoa? Primeiro eu pergunto para a pessoa qual que é o problema, o objetivo que ela quer, né? No caso. Aí, por exemplo, se ela quer emagrecer. Aí eu pergunto para ela o que faz ela ter o desejo de emagrecer. E ela não consegue. Porque aí que tá, a pessoa às vezes ela quer e ela não consegue emagrecer. Entende? Às vezes é algo emocional. Tipo... geralmente a gente ouve muito, né, a ansiedade, assim, a pessoa desconta na alimentação. Né? Porque, por exemplo, a pessoa ansiosa, para alguma rota de fuga ela vai fazer. Ou ela vai se estressar, ela fica ansiosa, ou ela bate, ou ela fuma, ou ela come muito doce. Sim. Entende? Que sempre tem uma rota de fuga.
E como ela fez isso repetitivamente, ela criou um hábito, entende? Por isso que ela não consegue, porque o cérebro já tornou automático. O cérebro é um sistema que ele, quando ele vê que está repetindo demais, ele se torna aquele automático. Por isso que a pessoa tenta parar e não consegue, é um descontrole, né? Sim, porque faz parte já do cotidiano dela. E como é que você faz para tirar isso do hábito da pessoa ou criar novos hábitos? Primeiro eu peço o que a pessoa está sentindo, porque às vezes é uma sensação, né? Às vezes é por exemplo, um trauma numa pessoa que às vezes é muito brigona ou já arruma muita confusão, às vezes ela apanhou muito na infância. Ou às vezes dos pais ou alguma coisa assim, entende? Aí eu pego esse evento que é uma imagem, porque pode ver. Quando você lembra, por exemplo, existem gatilhos, né, que estimulam aquele comportamento. São gatilhos visuais, auditivos e sinestésicos, coisas que você vê, que você ouviu e que você sente. É assim que a gente foi programado. Quando eu era pequeno, se a criança ela viu muito o pai dela, por exemplo, batendo na mãe ou bebendo muito, entende? Futuramente ela vai estar gravada aquele comportamento. Aquilo criou uma crença nela. Para você trocar, você tem que trocar as sensações e a imagem. Eu até falei uma vez para uma cliente que se eu quisesse ensinar uma criança a reprogramar a mente dela, ela conseguiria. Que é tão simples que parece até idiota. Porque... É mais fácil para criança do que para adulto? Não, qualquer um. Mas se uma criança faz, um adulto também faz. Porque é simples. Por exemplo, você lembra de uma coisa, algo que te causou pavor no passado, tu consegue se lembrar? Muitas coisas, Susto né? ou coisa assim, de filme de terror, alguma coisa Quando a mãe assim. pegava a varinha, a cinta a cinta Aquela era a varinha no gatilho, né? Eu já varia... Eu já vou aproveitar, vou fazer uma consulta grátis aqui. Você citou algum medo, alguma coisa, né? Alguma fobia. É trauma. Eu, por exemplo, eu tenho medo de cachorro, mas eu não sei dizer em que momento da minha vida isso aconteceu. Né? Eu vejo um cachorro na rua, se ele tá vindo por essa rua, eu vou atravessar lá pro outro lado. Porque dá a impressão de que ou ele vai me atacar, alguma coisa vai acontecer. Mas eu não consigo identificar o porquê desse medo. Se ele surgiu na infância, se me disseram alguma coisa, ou se eu vivenciei alguma coisa. Aí que tá. Porque, por exemplo, assim, você pode criar esses padrões, assim, essas crenças dentro de você com esses estímulos, né? Foi alguma coisa que você ouviu, foi alguma coisa que você viu, ou foi alguma coisa que você sentiu, um susto, e você pode não lembrar. Só que fica ali no inconsciente. No consciente, a gente tá aqui, ó, olhando. Só que você não sabe por que aqueles comportamentos que você faz, que nem tu falou ali do cachorro, né? De ter medo do cachorro. Você olha aquilo ali, aquela imagem do cachorro ali já é, por exemplo, provavelmente, é só quando você vê. Quando você vê ele, né? Sim. Não é quando você ouve latido, coisa assim. Então é visual. A não ser que eu ouça o latido Entende? e percebo que ele esteja perto, né? Eu ouço o latido e não vejo de onde ele tá vindo, né? Ou a mordida na perna, já é sinestésia, já se sentiu. Não, é com certeza que é um cachorro, né? Já vaza, né? Então, às vezes acontece isso. Aí a gente usa um processo chamado reimprint, que é você lembrar, fazer a pessoa lembrando, né? Até é como se pegasse uma fita cassete. Porque muitas vezes a pessoa não sabe a causa, exatamente. Né? A origem. Aí não tem como, por exemplo, daí você pode pegar essa sensação, essa imagem do cachorro e você modificar ela. No caso teu, é uma imagem. Mesmo que você não saiba, você pega essa imagem e começa a modificar. Eu já fiz essa técnica que se chama submodalidades, que é você mudar as modalidades. As modalidades são os 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, né? E você pode modificar, por exemplo, numa imagem, você pode modificar essa imagem, que é uma imagem. Você vê aquilo, é uma imagem, né? Que é uma imagem que dá o disparo do gatilho, que você sente o medo, entende? Então você pode modificar ela, deixando ela com mais brilho, com menos brilho, mais longe de você, mais perto. Normalmente, se você imaginar um cachorro, agora você já vai conseguir ver aquela imagem. Já vai ver aquela imagem colorida, porque para o teu cérebro aquilo é importante, entende? Só que aí, do mesmo jeito que você fecha os olhos e imagina aquilo, você pode modificar. Eu já fiz pra ex-mulher, cara. Eu já fiz pra pessoas ex-namoradas que me deram fora. É uma porrada de coisa. porque tá ligado à imagem da pessoa. Só que você entende que você tem esse disparo de medo, pode ser qualquer cachorro. Já percebeu? É a mesma coisa uma pessoa que tem fobia de aranha.
Ela pode ter tido um susto lá num filme de terror, por exemplo, fobia de uma aranha lá gigante, aquela tarântula que os caras 1 metro na parede, né? Só que daí qualquer aranha que ela vê, ela se sente medo. Desperta o medo. Porque o cérebro, ele padroniza. Sim. Todo tipo de aranha. Daí, no caso, todo tipo de cachorro. Ele vai dar aquela mesma sensação. Se você mudar essa imagem, você muda ali, por exemplo, o cenário. Se era alguma coisa que você estava ouvindo, você pode mudar o áudio, por exemplo, assim, do fundo musical. Por exemplo, colocar uma música de circo, em vez de estar ali no... Entende? Você muda aquilo e embaralha o teu cérebro. Ressignifica o... Ressignifica. Pois é isso, gravar em cima. Quanto tempo leva, Gia, para acontecer esse processo? Depende de pessoa para pessoa? Depende do tipo de situação também? Como é que é? Depende de pessoa para pessoa. Já a fobia tem uma técnica chamada cura de fobias. Não tem nada a ver com curanderismo, né? Já fala, né? Porque tem gente que acha que é espiritual, nada, né? Mas é porque a PNL não é nem física e nem espiritual. É uma coisa mental. Sim. É só o cérebro. É só o cérebro, entende? Então, no caso que você falou da fobia ali, né? Sim. No caso ali, tem uma cura rápida de fobia, que é que a pessoa, ela tipo, como ela vê aquela imagem, aí você modifica aquela imagem. Entende? Você modifica ela, por exemplo, se a pessoa viu lá o cachorro mordendo ela, e ela impactou aquilo ali, sempre ela vê aquela imagem, né? Ela pode modificar, pode colocar o cachorro, tipo, como um gato, e ela fazendo carinho, mudando o som ao redor, porque desde quando você modifica o cenário, o cérebro embaralha, entende? E a sensação também vai mudar, porque se tu pensar assim, as pessoas que têm um relacionamento que não deu certo, ela se lembra da pessoa, do rosto dela e já vem aquela sensação negativa, né? Se você mudar essa sensação, mudar o rosto da pessoa, né, que nem eu já fiz até com a minha irmã, já fiz essa técnica, verdade, e eu já fiz essa técnica também. Que daí quando eu me lembrava com a minha ex-esposa, eu modifiquei o rosto dela, coloquei lá nariz de palhaço, orelha de burro, assim, fui modificando tudo o cenário, cara. Fiz ficar um bicho, cara. Mas isso só de forma mental? Mental, tu fecha os olhos e imagina. Uhum. Mas esse Porque processo... isso você reprograma, entendeu? Assim. Mas esse processo que você faz com as pessoas ali... como é que ele acontece? Ele acontece você conversando com a pessoa, ela na tua frente ali, é alguma espécie de hipnose, por exemplo, ou não tem nada a ver com hipnose? Não, a hipnose eu ainda estou estudando porque tem dentro da PNL tem hipnose, mas não é hipnose. É só qualquer pessoa, tanto que tem alguns vídeos que eu gravei no Instagram, que umas pessoas fizeram em casa. Elas viram o vídeo e fizeram em casa e deu certo. Certo. É só você imaginar aquilo que dá impacto, no caso, da imagem, né, da lembrança da pessoa, fechar os olhos e imaginar ela. Imaginar aquela imagem longe, em preto e branco, que é sem sentido, porque o cérebro que é colorido é com sentido, se está muito perto, muito grande, é importante, entende? Aí ela modifica tudo aquilo ali. Coloca som, pode tocar um áudio no celular, você já vai ancorar aquilo, que é uma coisa que eu vou falar também depois, que é a ancoragem. Pois é, porque... É assim, tem que ter a consciência muito firme, né? Forte, porque Sim. o teu cérebro ele vai te trair, né? Ele vai te levar para outras... Vai retornar aquela imagem lá que você tem a vida toda, né? Só que como você grava, por exemplo, quando você fechar os olhos ali, você já vai lembrar daquela imagem ali. Sim. Entende? Ali mesmo ele já vai te pôr na tua frente, aquela imagem. E você pode modificar com pensamento. Só que o problema é que as pessoas não treinam. Isso devia de ser estudo até para o colégio. Para as crianças, né, na infância que as crianças criam muito trauma e coisa, entende? Ela lembra uma imagem lá e que às vezes o pai deixou ela para ir lá para deixar ela no colégio e ela na cabeça dela apanhou que o pai dela abandonou ela. E ela cria aquilo ali, trauma, e às vezes quando cresce adulto tem dificuldade de se relacionar com o próprio pai. Entende? Certo. Essas coisas que criam então. Então, no que você falou ali, tu pega a imagem e modifica ela. Coloca em preto e branco, modifica o rosto da pessoa, troca a pessoa, se coloca, às vezes, até no lugar da pessoa, você muda a posição, entende? Porque daí você muda a posição da pessoa, muda a imagem, quando você vai lembrar disso, o cérebro te dá aquela imagem modificada. Aí a sensação vai ser diferente, entende? Porque todos os detalhes daquela figura, o áudio, as coisas que a pessoa ouviu, traz aquela sensação. Se você modifica, qual que é a sensação que vai trazer? Você entende? Você acabou com aquela... Vai ser algo neutro, né? Que não vai... Exatamente. Né? E quanto tempo demora para isso acontecer? Para esse processo ser feito
Varia de pessoa? Varia de pessoa, mas quantas vezes, por exemplo, pode fazer de 10 ou 15 vezes repetindo aquele processo. Vai lá, muda, modifica e tal, deixa longe, explora. Você pode usar a imaginação 10 ou 15 vezes mais, assim, repetindo, né? Mas isso numa vez só, tem que fazer várias vezes por dia? Eu faço ali, eu posso... Não, o bom é que a pessoa cria um hábito, né? Eu sempre faço ali na sessão, a pessoa pode reprogramar ali na hora, e também ela pode fazer durante o dia em casa, porque se torna um hábito. Aí que tá, um comportamento... Porque daí o cérebro está... De tantas vezes a pessoa ter, por exemplo, esse medo de cachorro, por exemplo, tantas vezes que ela viu aquilo ali, já está acostumado, já está muito fortalecido. Então, para fortalecer realmente a mudança, ela tem que, às vezes, em casa mesmo, pode fazer, porque a pessoa pode mudar em casa. Ela imaginou a imagem, ela vai modificando. Sim. E tal, né? Modifica e muda aquilo. E aí, como ela se torna um hábito, depois o cérebro ficou automático. Entende? Porque a parte mais difícil é você criar o hábito. Depois que ele cria, ele fica automático. Mesma coisa, vocês estão gravando aqui, na primeira vez que vocês gravaram, meu Deus, era um negócio do podcast, mas... até hoje né? O que eu falo, que eu falo? Ainda tem momentos que foge um pouquinho da zona de conforto. Não, pois mas daí aí que tá, de tantas vezes fazer, se tornou um comportamento... Sim, é um hábito. Um comportamento automático, que é o hábito. Então, se ficou automático, no começo é mais difícil, é a mesma coisa. Quando você modifica aquela imagem ali e sempre traz para o cérebro e não lembra a negativa, então o cérebro vai padronizar como importante aquilo e não mais a antiga, a imagem antiga, entendeu? Sim. Aí se perpetua nessa. Então, tem nesse processo da cura de fobias, esse é incrível, porque tem pessoas que tinham, até a minha mãe tinha 15, 20 anos medo de escuro, aí eu fiz uma técnica nela, durou 5 minutos. Acabou-se, mano. Em 5 minutos tu resolveu o problema? No caso dela. Caso dela. Uhum. Entende? Porque você modifica. É porque as pessoas elas não entendem como o cérebro funciona. Aí, pra você não entender como funciona, o cérebro vai funcionar como ele foi feito. Você entende? Ele vai funcionar automático. Ele foi feito para fazer desse processo que funciona, só que se você não conhece como modificar para você ter benefícios, que é isso, a PNL serve para você ter controle do teu cérebro e não deixar o teu cérebro ter controle dos teus comportamentos. Então, quando você aprende a modificar, aquilo já muda. Já muda. Nossa, tipo, sabe o que é 15, 20 anos no caso da minha mãe lá, ter aquele medo ali e em 5 minutos, cara? Tipo assim... Você pode falar o que foi? Exatamente. Por exemplo, eu peguei a imagem dela, que nem eu peguei a imagem dela, dissociei, que é o que acontece. Quando a pessoa... Vou explicar o que é dissociação e associação. Associação é quando você está vivendo aquilo. Como se você pegasse no carro, ali no volante, você está ali associado. Você está vivendo aquilo com os teus olhos. E quando você tem uma pessoa fora olhando você ali, aí você já está distante. É a mesma coisa uma pessoa que ela foi assaltada. A pessoa que foi assaltada é uma emoção, né? É um impacto emocional. A pessoa que estava do lado e viu a outra ser assaltada é outra, diminui, né? E a pessoa, se tem outra pessoa que assistiu da TV, a outra pessoa vendo a outra ser assaltada, é quase nulo. Você entendeu? Você pode ver as imagens, as lembranças das pessoas que têm muita sensação forte, muito impacto emocional, é porque ela estava associada. Ela estava vivendo aquilo. Sim, estava dentro da cena. Quando ela lembra da imagem, ela lembra vivendo aquilo. Por isso que a sensação é forte. Então, o que eu pego? Eu pego a imagem da pessoa, faço ela sair da imagem e se olhar, aí já diminui. Entende? Aí eu modifico essa imagem ali. Deixo pequena, longe, aí diminui quase que totalmente a fobia da pessoa. Porque essa lembrança, todas as características que tinham nela, ela vivendo aquilo, traziam aquele impacto emocional. Como ela saiu para fora, né, daquela imagem, ela se vê de fora, olhando aquilo, já diminuiu mais ainda. E quando modificou, já embaralha. É como se você fizesse uma confusão no teu cérebro. O teu cérebro não consegue mais localizar aquilo. Entende? Sim. Nesse exemplo que tu citou da tua mãe ali, em 5 minutos ela perdeu a fobia do escuro. Mas é um trabalho que ele tem que ser recorrente ou, no caso dela, é um medo que simplesmente foi extinto? É bom a pessoa sempre ir reforçando, né? Só que em casos, essa técnica, esse modo dessa técnica ali é quase que permanente, pode ser permanente. É a mesma coisa porque é a mesma coisa o impacto emocional que uma pessoa teve, de um susto ou coisa assim que ela viu num filme de terror, lá com 2 anos de idade, tá com 30 ainda lembra. Você entendeu? Que impacto emocional foi ali?
Então, no caso ali da tua mãe, você criou um impacto emocional nela inverso. Eu só fiz ela modificar as imagens que lembravam, porque o cérebro tem uma trilha, né? Uhum. Tudo aquilo ali levou aquele impacto emocional. Eu só fiz ele modificar. Então, quando o cérebro, ela vai ver o escuro ali, vai estar num lugar escuro, ela não vai ter mais aquela sensação, porque eu modifiquei. É que nem você pegar aquelas fitas cassete, vamos falar fita cassete, mas tem gente que não vai... Que é? Que é isso? Não vai nem saber. Você pegar a fita cassete, né? Ela tá lá gravada, lá o filme, você rebobina e regrava em cima. É a mesma coisa. Quando você vai assistir de novo, tá gravada a última versão que você colocou. Não a antiga. Entende? Então, às vezes você tem lá um filme de terror, né? Você grava um filme de romance, quando ela vai ver o filme de romance, não vai sentir com medo. Você entendeu? Né? Entende? Você regravou em cima. Você reimprimiu. É como se reimprimisse em cima. Certo. Esse processo. Você fala desses processos para serem feitos em pessoas que têm fobia, né, nesse tipo de situação. Que tipo de outras situações a gente consegue implementar na nossa vida? Seja para ganhar performance, para, sei lá, aprender uma música, tocar um instrumento. Porque as pessoas eles têm vontade de fazer algo e não conseguem. Aí falta o quê? Energia, motivação, né? Quer lá fazer academia e não... Eu não preciso ir na academia, no caso, né? Então, falta motivação. Se tu puder me reprogramar aí para que eu vá uma vez na academia por semana, já tá bom. Já dava outro resultado, né? Pois é, aí que tá. Daí eu vou entrar num assunto chamado âncoras. Que âncoras é nada mais do que gatilhos visuais, auditivos e sinestésicos. Coisas que você viu, ouve e sentiu. A gente tem âncoras na nossa vida inteira e a gente nem percebe. Porque, por exemplo, assim, se eu falar... Como é que é teu nome? Jonathan. O teu é Jefferson. Jonathan, né? É. Se eu chamar lá, você tá lá no meio da multidão. Aí, beleza, eu lá do fundo. Jonathan! Te grito lá teu nome. Você vai olhar pra trás. Por quê? Porque o Jonathan, a palavra Jonathan, se associa à tua identidade. É você. É um gatilho auditivo. Se tu pegar o carro e lá tá dirigindo, para no semáforo lá, tá vermelho, você sabe que é pare. É um gatilho visual. Entende? Então, essas coisas, por exemplo, que dão esses gatilhos, às vezes a pessoa, ela vai lá, acorda de manhã cedo. Agora eu vou falar uma coisa meio forte, mas daí... Pode ser muita gente que faça, não tem problema, né, cara? Gostou, come menos. A pessoa pega lá, acorda de manhã cedo, tá lá o despertador, o que ela coloca, em vez de desligar e levantar? Soneca. Tá aí... Isso aí procrastina, você entende? Já começa o dia procrastinando. Já começou o dia procrastinando, entende? Aí ela sem querer, ela criou hábitos que enraizam ela, que sabotam ela. Tem que acordar já. Tem gente que faz assim, né? Tem que acordar às 6 horas, coloca às 5:30 para ter Nossa, 3, 4 sonecas. Ali. Perde meia hora de sono ali numa pegada, né? Exatamente. E se atrasa ainda, trabalho, coisa, né? Normal, né? E aperta no botão errado, achando que apertou Exato, na soneca, então, e aí vai, né? Então, essas coisas formaram âncora. Você criou uma âncora ali que toda vez que você bate ali, você vai dormir, porque você já programou o teu cérebro, entende? Aí, no caso de comportamento, você pode colocar... eu já criei âncoras em mim para mim poder ter energia, né? Para mim poder ter energia no momento que eu quero ter energia. Aí a pessoa que gosta de procrastinar, ela vai ter mais... Tipo, se for na academia, vai ter energia para ir na academia. Às vezes ela sai do trabalho e ela tá toda cansada. Só que ela quer ir pra academia. Como que ela vai criar energia? Aí eu posso ligar. Aí eu vou falar como que se cria uma âncora, né? Ligar uma âncora, que é um estímulo, né, visual, né, auditivo, sinestésico, a uma sensação. Porque pense bem, se você lembrar de alguma lembrança boa, tem alguma lembrança que vocês lembrem assim, boa? Na academia? Qualquer lugar. Naquela que a hora que eu tô indo embora da academia. Eu não tenho porque eu nunca fui. É o alongamento final, geralmente. É a lembrança nunca boa. Nunca fui, deixa eu ver se eu tento imaginar. Tem alguma lembrança que se lembra assim, boa? Sim. Pois é, então, quando você se lembra dessa lembrança ali, a imagem dela, o lugar, ou o que você ouviu, ou o que você falou ali, te dá uma sensação boa, né? Sim. Tem momentos também que são ruins, que você se lembra ali, te traz uma sensação negativa, entendeu?
Então, o que eu pego? Como que são criadas as âncoras? As âncoras, elas são criadas por repetição, que a âncora é isso, é um gatilho, né? Que dispara sensações e comportamentos também. Como que se cria? Então, você vai pegar uma dessas sensações, por exemplo, no caso desses momentos bons, e você pode criar uma âncora como um aperto de mão, como se fosse ligar uma tomada. Quando você liga a tomada, acende a lâmpada, entendeu? O botão liga a lâmpada. É um botão. A gente cria as âncoras, por exemplo, se de tanto você vê lá que você tinha que parar o carro no semáforo vermelho, provavelmente para não ganhar uma multa, né? Ou bater em outro carro. Você já decorou aquilo. É automático. Por quê? Por causa da repetição. É inconsciente, né? Repetição. Repetição cria âncora e também impacto emocional. Porque às vezes é uma vez só que você teve na vida um impacto ali que te deu um susto, por exemplo, do cachorro ali que você não sabe, mas foi impacto emocional às vezes uma vez. Às vezes foi até de bebê, às vezes acontece em você criar âncora com 2 meses, 1 semana. A criança não sabe, nem sabe porque tem medo, só que criou. Por causa de um susto que eu vi ali, entendeu? Impacto emocional forte. Filme de terror acontece isso muito. Pode ver. Os filmes lá, eu parei de assistir filme de terror, não é porque sou cagão, não. Vocês podem falar isso aqui. Pode, não ter problema. Mas aí que tá. É pra não precisar se tratar na frente do espelho depois, né? Exatamente, né? Entendem? Então, é porque eles criam muitas âncoras negativas. As pessoas que se envolvem muito com coisas negativas, elas têm muitas âncoras nela negativas. Um depressivo, você pode ver, você vai falar com ele, vai falar de coisa negativa, vai falar que se vê morlendo, vai falar que se vê, não sei, fazendo um monte de coisa, tudo negativo. Porque ele pegou e criou um monte de âncora negativa. Ele se ligou a muitas coisas negativas, o estado dele emocional vai ficar negativo. Você entende? Então, como você criou, no caso do semáforo, você criou várias vezes a repetição, você pode pegar um momento feliz da tua vida, por exemplo, ali, né? Momento feliz, fechar os olhos, imaginar aquilo, fazer que aquele momento se torne cada vez mais brilhoso, porque é uma imagem, né? É uma imagem que você pegou, fazer a sensação ter mais força. E fechar tua mão, por exemplo, se você quiser criar uma âncora na tua mão. Fechar tua mão direita. E segurar um tempo ali e deixar. E solta. Ali você criou uma âncora. Entende? Você criou, tipo, um botão, você programou aquilo. Tanto que, por exemplo, às vezes, não sei se você já viu, que muita gente que fala que é déjà vu ou déjà vu. Sim. Entende? Nossa, eu já vi desse mesmo jeito Sensação que aconteceu as coisas, já ter vivido, né? exatamente. É porque alguma vez no passado a pessoa criou um impacto ali e gravou na cabeça dela aquele mesmo cenário e tal, entende? Então gravou, isso criou uma âncora. Então quando você cria uma âncora, por exemplo, a pessoa quer ir pra academia. Vamos pegar teu exemplo, né? Agora foi a vítima, né? Quer ir pra academia e não consegue. Você lembra de um momento feliz daquele ali, que tenha de energia ou disposição que você estava disposto, e você cria uma âncora. Pode ser um aperto da mão fechada, pode ser a mão no peito, pode ser fazer isso aqui, entendeu? Algum gesto que você fizer, isso já vai criar uma âncora, entende? Já vai criar um estímulo para quando você precisar fazer de novo. Você tá lá, chegou em casa do trabalho e quer ir pra academia, você tá sem. Aí você criou, se lembra da âncora. Vai lá, faz a âncora. Aí ela já volta a sensação. Parece ficção científica. Mas dá certo. Vou fazer não, isso. Dá certo, mas... Vou fazer isso hoje, inclusive. Viu? Dá certo e outra. É o que as pessoas não entendem como que funciona. É a mesma coisa. É o cara lá que levou o tapa na cara, ele não se lembra. O cara que deu o tapa... Fica tranquilo, o cara que levou, se lembra. Levou do tapa, quem dor, apanha nunca esquece, não, aí que tá, criou uma âncora. Toda vez que ele levar o tapa na cara de alguém, nem que seja às vezes da namorada, quem está batendo? Tipo assim, porque lembrou aquela imagem negativa. Você entende que criou uma âncora ali, sim. Só que daí que também, você pode criar uma âncora propositalmente, que é esse método, né? Não, eu estava falando das âncoras, né? Não, agora que tu ia falar fora do tu pode... Aqui não tá gravando? Tá gravando. Não, tanto faz também, né? Mas vamos continuar, que você ia falar da empilhamento de âncoras. Empilhamento de âncoras. O que é empilhamento de âncoras? É você empilhar estados emocionais. Por exemplo, se você lembrou lá da sensação que você estava disposto, né? Aí você lembrou daquela sensação, deixou ela bem forte, aí você fechou a mão. Se criou uma âncora na tua mão fechada. Quando você fechar a mão, vai dar o gatilho que vai estimular e lembrar daquela... Vai trazer aquela sensação, né? Então, você pode lembrar de outro momento que você queira estar mais concentrado nos estudos.
Aí você vai fechar os olhos, relaxar e vai se lembrar do momento na tua vida que você estava bem concentrado. Vai deixar aquela emoção, aquela sensação vir, aumentar. Quando estiver bem forte, você ancora de novo. Então, quer dizer, na minha mão fechada, eu já ancorei o estado de concentração e o estado de motivação para academia. Sim. Aí, por exemplo, eu quero se sentir mais seguro. Daí a pessoa, né, eu sempre peço para os pacientes, né, que normalmente eu ancoro segurança e amor, que são as sensações mais fortes para a pessoa, tipo, ansiosa. Ela tá num lugar ali, ela não consegue, né? Então, no caso ali, daí, se você ancorar a segurança, se lembra do lugar onde você mais se sente seguro, né? Normalmente é em casa, no quarto e tal, tranquilo ali. Você lembra dessa sensação e aumente ela. Deixa ela bem forte. Agora ancora. Daí a pessoa vai lá e aperta e cria uma âncora. Você entendeu que nessa mão aqui, num aperto, eu ancorei vários estados emocionais? Numa só. Então vai vir a segurança, vai vir a disposição e vai vir a alegria, acho que falei ali, né? Entende? Vários estados emocionais. Eu criei só no aperto de mão. Então, a pessoa vai virar um foguete, cara. E não tem limite, vai. Não tem limite. À vontade. Você pode criar vários tipos de âncora. Pode ser no aperto de mão uma. Aí, por exemplo, assim, eu até, como eu estava estudando, até quando a pessoa for fazer um vestibular ou concurso, ela se lembra de um estado emocional em que ela estava bem concentrada, bem tranquila ali, porque normalmente a pessoa vai fazer prova e fica apavorada. Aí ela pode ancorar na caneta. Quando ela pegar a caneta na mão, ela fica concentrada. Vem o estado emocional de concentração, ela consegue ficar concentrada e fazer a prova. Você entende que você pode usar a âncora em qualquer área, qualquer parte, né, da vida da pessoa. Mas esse processo aí, ele demora para acontecer? É rápido. Pois é, como é que é o feedback das pessoas que você atende, assim? Elas vêm te chamar assim, hoje, Ana, a primeira vez que fiz isso já resolveu. É que quando eu... Ou tô apertando minha mão e não tá acontecendo nada. Aí que tá. Quando eu crio a âncora pra ela, aí eu converso de qualquer outra coisa, né, pra quebrar o padrão, né, e peço pra ela testar. Aí ela já diz, não, o que você tá sentindo? De 0 a 10, o que você tá sentindo? Nossa, uma tranquilidade, uma paz, entendeu? Aí eu testo sempre as âncoras pra ela poder, pra ver se funcionou realmente, né? Entende? Então, as pessoas, elas sempre vão criar a âncora e eu vou testar. Sempre vou testar. Nesse teste eu vejo se deu certo ou não. Que é normalmente a primeira coisa que eu faço é criar uma âncora. E se não deu, daí você utiliza outras técnicas. Não, aí eu posso fazer a mesma coisa. Posso pedir para ela pensar de novo, ancorar de novo, fazer de novo, ancorar de novo, né? E também tem como você derrubar um momento ruim que você teve lá numa sensação, às vezes um parente que morreu, faleceu, que às vezes que você, beleza, faleceu, né? Enquanto estava vivo, tudo era alegria. Depois que faleceu, vem aquela tristeza, né? Sim. Entende? E normalmente a pessoa lembra do quê? Do último dia. A vida inteira foi feliz, mas não é assim que a pessoa gostaria de lembrar, entende? Então você pode lembrar, por exemplo, assim, você pode pegar... Lembra que eu ancorei vários estados emocionais positivos aqui? Eu posso fazer a pessoa se lembrar daquele estado emocional negativo. Falo, lembra dessa sensação, daquele dia. Lembra dos dias que você fez ali. Posso ancorar aqui, com a mão fechada na esquerda, e depois logo com a direita. Como a direita está mais forte, eu vou acionar a direita e vou soltar a outra. Então o estado emocional negativo vai ficando mais fraco e vai substituir o estado emocional, vai quebrar aquele estado emocional negativo e vai ficar só o positivo. Aí quando a pessoa lembra do parente, vai vir o mais forte. Você entende? Interessante. E todo esse serviço que você exerce, no caso, ele é só com conversas, com diálogo, ou tem alguma coisa para a pessoa ingerir de alguma forma? Não? Nenhuma pílula. Que nem o Neo, né? Morpheus, né? Escolha. Pílula vermelha, quer sair da Matrix ou entrar? Tá falando. Quer sair da Matrix ou entrar na Matrix? Última chance, depois você volta pro teu mundo e você descobre a verdade. Mas é só pelo diálogo. Eu faço com o diálogo, porque daí eu, por exemplo, é que a PNL usa muito assim, é como se você precisasse olhar pra pessoa, é bom que você olhe pra pessoa. Porque uma das coisas que eu tô estudando bastante é linguagem corporal.
Linguagem pro corporal. É muito fascinante, porque daí você vai falar com uma pessoa, eu vou falar, ó, você lembra daquele lugar lá? Aí você vai ver se a pessoa, no semblante dela, se ela tá se sentindo feliz ou alegre, se é um momento ruim ou negativo. E quando eu mudar o estado emocional, eu vou ver se mudou. Você entende? Eu preciso estar olhando. Eu converso com a pessoa, pergunto para ela também, porque tem muitas coisas que eu tô estudando sobre crenças. Que às vezes a pessoa quer ir na academia, o consciente dela. Só que ela tem uma crença negativa, dizendo que, se eu for pra academia, os caras vão malhar de mim. Se eu for pra academia, as pessoas não vão achar que eu sou metido, entende? Tipo, todos esses estudos assim, se eu não estiver conversando com a pessoa, eu não tenho como fazer. É uma conversa. Só que na conversa, já vai desbloqueando muita coisa. Já vai fazendo, tipo, ela ter uma visão que ela não tinha antes, entende? Que às vezes a pessoa é focada só numa coisa. E ali mesmo na conversa eu já consigo desbloquear. Daí entra as técnicas, né? Também que já ajuda bastante. Sim. E quanto tempo faz que você estuda essa área aí? Eu já faz mais ou menos um ano, assim, que eu estudo e uns 5 meses, assim, que eu comecei a trabalhar recente, então. Fundo, assim, entende? Eu já tinha conhecido a PNL já faz uns 3, 4 anos. Com a minha ex, eu fiz essa técnica aí, por acaso, no filme. Eu falei assim, como é que se esquece essa porcaria aí? Quer acabar com essa... Tá louco, cara? Fiquei quase depressivo por 3 anos. Porque é assim, as pessoas... Pode ver de relacionamento com as pessoas ali. Elas passam por relacionamento, cara. Tem uns que se matam, outros que ficam depressivos, outros que ficam ali... Nossa, era o amor da minha vida. Companheiro, né? Você entende? Porque o relacionamento com a pessoa criou um impacto emocional tão forte que daí, quando ela lembra da pessoa, que daí entra a imagem, a âncora, que a pessoa criou uma âncora nela. Lembrou da imagem dela, lembra de todos os estados emocionais negativos. Entende? Mas a PNL, você descobriu recentemente, mas é uma técnica que existe há quanto tempo? Desde os anos 70. Anos 70. É muito, assim, eu até acho tipo, triste, porque as pessoas não entendem o poder que é isso. Que nem aquela fobia, tem pessoas que tratam com outros profissionais e tal, com 15, 20 ou 30 anos e não tem resultado, e às vezes em 10, 15 minutos, dependendo da pessoa, você tem um resultado de curar uma fobia. Pô, é estudar a vida, você entende? E sem a necessidade de droga, química, nada. É só, por exemplo, assim, é só entender como o cérebro funciona, como que foi criado as âncoras e fazer uma bagunça. Você modificar. Modificar é como se fosse ela escrever a história da pessoa. Entende? Ela escrever as imagens. Só que isso já é feito desde os anos 70 pelo Richard Bandler e o John Grinder, que foram os criadores da PNL. Eles que criaram, assim, viram que o cérebro se parecia com computação, com programas, com computação, né? Com o processo de uma máquina, o cérebro, e o outro trabalhava com linguística, que é o comportamento. Então, eles se uniram e começaram a ver esses padrões. Entende? Esses padrões de comportamento. Mas por que umas pessoas têm sucesso e outras não? Por que outras conseguem e outras não? Aí eles foram estudando e foram vendo como que funciona o cérebro. Você sabendo como funciona, você pode reprogramar, assim como o robô. O robô lá... Sabe aqueles robozinhos lá? Pra limpar ali, não tá funcionando direito, vai lá, reprograma ele dá um reset. Se quiser, manda pra fábrica e reprograma ele, como você quiser. Entende? Então, essa galera que tu mencionou ali, que eu não vou ousar repetir os nomes, eles identificaram padrões, por exemplo, nas pessoas de sucesso, porque então existem padrões, seja uma pessoa medíocre, né, que vai fazer qualquer coisa, vai fofocar, e as pessoas de sucesso de determinadas situações. Então existem esses padrões e eu tô falando não, bobeira é isso aqui. Mesmo, eles começaram a ver os comportamentos e também entenderam como que uns conseguiam se livrar de fobias e outros não. Aí eles entenderam sobre os gatilhos, sobre as âncoras, o que disparava, as imagens que as pessoas verem, aonde que está a imagem. Às vezes a imagem é bem grandona e com brilho, isso é importante para a pessoa. Então, se eu mudar a imagem, deixar bem pequena ou longe de mim, então eu vou deixar ela pequena sem importância para o cérebro. Eles começaram a fazer muitos testes, né? Entende? Pode perguntar. Não, tem coisas a falar. Não, é que tá. Daí eles começaram a estudar isso, entende? Começaram a entender também. E a programação neurolinguística é a base. Eles usam PNL nos filmes, eles usam PNL nas propagandas para influenciar as pessoas. Eles usam PNL em muita coisa.
Só que as pessoas não conhecem muito. Elas não entendem. Não entendem, né? Que tem uma técnica por trás ali, né? Exatamente, não entendem como funciona e tal. E é um processo que mais tem resultado rápido de qualquer coisa no mundo. Mas é um processo muito rápido. Curar fobias de 20 anos em 5 minutos. Você entendeu? Uma pessoa lá que estava lá deprimida e você fazer mudar a imagem, eu já vi casos ali de um cara que eu estudo, né? Que é o Sam Jones. Eu estudo com esse programador também neurolinguístico. E daí ele falou que tinha uma senhora que tinha fobia de falar em público a vida inteira. E ali numa sessão, ali no palco, ao vivo, depois estava falando em público, você entende? Ele programou tão assim, só que daí é que tá. Entendeu sobre as crenças, entendeu sobre gatilhos, modificou, colocou crenças poderosas nela. E aí ela conseguiu falar, normalmente. Você entende que era só o medo. Pode ver que é o medo que impede as pessoas de avançar. Geralmente é o medo de alguma... É a fobia, né? Que você estava falando ali, né? Os gatilhos que você falou, eles ficaram muito mais famosos, né? Hoje a gente vê, volta e meia na internet, isso aqui me causou gatilho. Não sei o que gatilho. E geralmente as pessoas falam que teve algum gatilho de forma negativa, né? Como tu disse ali, você cria esses gatilhos para trazer benefícios para as pessoas, né? Porque do mesmo jeito que eles foram criados não propositalmente. Foi sem querer. A pessoa levou o susto lá, foi sem querer. Né? Entende? Aí, como eles entenderam o processo, tem como você criar propositalmente para ter sucesso. E se for ver, as pessoas de maior sucesso no mundo, elas têm alguns comportamentos. Aí também dentro da PNL existe um negócio chamado modelagem. Que é um negócio assim, você pega uma pessoa, pega os comportamentos dela, o jeito que ela se comporta, o modo de pensar e tudo conforme ela faz. Se a pessoa tem sucesso, se você replicar na tua vida, o que vai ser o resultado? Vai ser o sucesso. Você entendeu? Porque se você começar a pensar do jeito que ela pensa, começar a agir, se comportar do jeito que ela se comporta, você vai ter o mesmo resultado que ela. Daí eles descobriram sobre isso, sobre a modelagem. Que é resultados, por exemplo, assim, aí o cara lá que estudou 50 anos da vida dele para ter sucesso, você pega as principais características dele, o comportamento, rotina, tudo, modo de pensar, e replica na tua vida. O que você acha que vai acontecer? Você vai encurtar o caminho que você não precisou estudar. Sim, lógico, existem as variantes, né, mas a grosso modo faz total sentido. Sim, claro, porque daí a pessoa só replicou os comportamentos, é a mesma coisa. Se o cara... que as pessoas não entendem. Por que o cara é muito rico? Cara, é um conjunto de hábitos, de comportamentos e modo de pensar, de crenças. O cara não tem medo de avançar, não tem medo de investir. Ele sabe como investir porque ele aprendeu. Você entende que o resultado da pessoa é o resultado da programação. Isso que eu também queria falar, que é uma coisa bem importante. Tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Não sei se já ouviu falar. Já. Ele é famoso. Ele usa PNL. Ele foi estudante de PNL e usou para as pessoas enriquecerem. E ele explica ali o processo de manifestação. Tudo que existe, por exemplo, essa mesa aqui, foi por um processo para ela existir. Tudo começou numa programação. A pessoa teve tem a programação dela, eu quero fazer essa mesa. Aí ela gerou um pensamento. Como que eu vou fazer essa mesa aqui? Começou num pensamento, né? Aí foi para um sentimento. Será que essa mesa tá legal? Será que tem que lixar mais? Aí depois ela foi para ação. Ela colocou em prática, né? E depois veio o resultado, que é a mesa pronta. Entende? Tudo começa com isso. Tudo começa no pensamento. Sim. Só que aí que tá. Quais são as programações? Se as programações da pessoa, ela tem programações de ser pobre, de ser que ela não consegue fazer as coisas na vida, então os pensamentos delas vão ser negativos, os sentimentos que ela vai ter vai ser negativo, as ações quando ela for tomar, mesmo que ela queira tomar a atitude certa, vai dar errado e vai ter o resultado ruim. Fica se auto-sabotando. Se auto-sabotando. São complexos daí no caso, né? Complexo de inferioridade, por exemplo. Isso! Né? Por exemplo, criou um bloqueio ali que daí, por exemplo, ela falou assim, rico não vai pro céu. Aí um exemplo de uma crença, que é uma programação. Rico não vai pro céu, beleza. Eu quero, mas daí a pessoa quer ir pro céu. Não, eu quero ir pro céu, então eu não vou ser rico.
Você entende que é uma crença que ela criou? Uhum. Então, os pensamentos, sensações, ações e o resultado vai vir baseado naquela programação. Enquanto ela não mudar aquela programação, não tem como. Ela tem que mudar aquilo para mudar todo o restante. E esse é um processo um pouco mais demorado, acredito, né? Porque a crença, sim, ela foi criada muitas vezes por repetição. A crença, a programação. De tantas vezes você vê, por isso que interfere muito o convívio das pessoas. Se a pessoa conviveu com muitas pessoas que tinham, que só falavam de lixo, só de porcaria, né? Que nem eu ouvi um cara falando lá, se você tá no meio de 5 idiotas, provavelmente você é o 6º, cara. Não tem. Por quê? Porque você vai pegar os pensamentos de idiota, comportamento de idiota, e vai fazer coisa idiota, cara. Se entende que daí a vida não vai pra frente? Por quê? Porque a pessoa, ela pode ser programada, ela vai sendo programada por 3 tipos de coisa. Ela pode ser programada, né? A mente dela. Com as coisas que ela viu, com as coisas que ela ouviu e as experiências que ela teve. Uhum. Se ela viu o pai falando que, não, dinheiro é ruim, né? Rico é ambicioso, é ruim, não sei o quê, e tal, ela já ouviu aquilo ali, né? Já viu o pai falando, já ouviu. E por uma autoridade, né? Por uma autoridade, porque para a criança aquilo é lei. Sim. Entende? Só que daí, como ela colocou aquilo como uma crença, que a crença nada mais é do que uma verdade absoluta. Não adianta você... Por isso que não tem como mudar a cabeça de outra pessoa. Porque para ela aquilo é verdade e não muda mais nada. Então, aí ela acreditou aquilo ali, é uma programação. É uma crença para a arte de programação. Quando ela for grande, ela vai querer abrir um negócio, e aí que tem na programação? Que o dinheiro é ruim. Aí ela vai ganhar 1 milhão na mão dela e vai sumir. Por quê? Porque conscientemente ela quer ficar com o dinheiro. Mas inconscientemente, porque o nosso inconsciente e subconsciente ele é muito mais forte que o consciente, está programado para se livrar. Então ela vai tomar uma atitude aqui, isso aqui é investimento. Jogou fora. Vou gastar isso aqui. Jogou fora. Vai gastar isso aqui. Jogou fora. É os caras que ganham na Mega Sena, mano. A programação deles eles não têm condição, estrutura para saber administrar 1 milhão, 60 milhões, sei lá quanto for. Ele só ganha 1.200 por mês, cara. E com esses 1.200 ele faz dívida, mano. Se entendem por que acontece isso? Ele mesmo vai se sabotar. Não tem jeito, cara. Ele não vai conseguir administrar, porque se ele não tem uma programação de um rico, porque o rico ele só é rico por quê? Programação. Porque ele pensa de um modo diferente, ele age diferente, ele sabe como fazer aquilo. Aí a pessoa ganha um monte de dinheiro, a programação dela é pra fazer ela ficar pobre. E se ela ganhar, por exemplo, se a mente dela é programada pra... já tá acostumada a ganhar 1.200, se ela ganhar mais que isso, ela vai sumir com aquilo ali. Você entende? Sim. Entende? Isso cai, essa área também, ela cai muito na questão da... como é que se diz? Não a rotina, mas a determinação, a disciplina de você ter horários para fazer certas coisas. Quero ler um livro, então vou dedicar tantas horas do tempo aí do dia para fazer isso. Vou na academia 1 hora por dia. Né? Uhum. Entra nessa parte aí da organização da disciplina? Tem como, porque, por exemplo, assim, eu falo sempre exemplo, mas eu tô dando exemplo mesmo. Tem gente que me incomoda, ele me incomoda, mas você fala muito exemplo, mas beleza, é isso mesmo. Mas são os exemplos que eu trago, né? Mas é lógico, é melhor dar exemplo, né? Tem que ser analogias pra poder entender as coisas. Entra porque a pessoa, ela só faz algo automático, ela só vai... Se ela tem muita vontade na academia, ela já acorda de manhã, vai lá, escova os dentes, né? Ou come lá, escova os dentes lá, vai pra academia... E ela já foi fácil aquilo ali pra ela, fazer aquele comportamento ali, é porque ela já tornou automático. Entende? Só que daí, por exemplo, assim, se de manhã cedo eu não tenho vontade de ir pra academia, no caso que eu quero fazer academia, aí eu já crio âncoras que me fortalecem. Aí eu já vou lá, ativo a âncora, já vai me dar um pouco mais de energia, já pulo e vou pra academia. Toda vez que eu faço isso aqui, já se torna o quê? Um hábito. Então, esse comportamento automático vai ficar automático depois. Né? O hábito vai se tornar automático. Depois não vai precisar fazer muita força. A disciplina, muita gente diz que tem que ser, tem que ser sempre disciplinado. Não, a disciplina, ela tem que ser feita até você criar um hábito. Depois que cria o hábito, é só você ir. Né? Só não, claro, se você deixar dar mole ou coisa assim, daí vai se tornar um hábito negativo de novo, que é a pessoa ficar ali sem ter vontade. Só que quando você programa assim para você ter vontade, que é o gatilho,
Aí você criou um novo hábito e consegue fazer um comportamento. Porque é isso que estimula, entende? Sim. Tem que ter alguma coisa. Então, esses gatilhos que você ensina as pessoas a utilizarem as âncoras para benefício próprio, eles não vão acontecer para sempre na vida delas. Elas vão acontecer durante o período de adaptação até que aquilo se torne um hábito. Isso. Aí entra o negócio de você saber como se cria um hábito, né? Porque a pessoa ela precisa fazer várias vezes aquilo ali repetitivo para fazer com que o cérebro entenda que aquilo lá é importante para a vida dela. Aí ele vai tornar automático. Precisa essa disciplina, né? Exatamente. Você falando, me veio um hábito que eu trouxe para minha vida, vou expor aqui, que foi a questão do refrigerante. Eu tomava, alguns anos atrás, refrigerante todos os dias. Chegou um belo dia, num domingo, que domingo todo mundo toma refrigerante. Não, normal, né? Não vou tomar... Coca, né? Não vou tomar... Coca não, que Coca não tá pagando a gente. Patrocínio zero, então esquece, corta, fala. Não vou tomar refrigerante nesse dia. Cara, eu fiquei mais de 2 anos sem tomar refrigerante. Hoje, esporadicamente, eu tomo, porque não é uma religião pra mim não tomar refrigerante. Sim, claro. Mas se tornou um hábito. A partir de determinado momento, se tornou um hábito. Eu não sinto falta do refrigerante na minha vida. Exatamente. Criou a repulsa, né? Mas, você falando... talvez eu tenha feito inconscientemente algum tipo de âncora para isso se tornar... Sem querer, né? Sem querer. Ou você também... Porque uma das coisas que mais pode fortalecer aquela troca de comportamento é você substituir. Se você fosse lá tomar refrigerante, em vez de tomar refrigerante, você vai lá e toma água, sei lá. Sim. Toda vez que der vontade, se trocou ali, aí o cérebro já entende. Quando der vontade de tomar refrigerante, não vai tomar refrigerante, vai tomar água. Ao invés de tomar Coca, toma uma Pepsi, né? E eu também, eu parei, só que eu parei e tem vários fatores, né? Eu não parei com a PNL e tomar refrigerante, no caso, só que eu pensei assim, por causa de saúde, só que eu fui colocando crenças, daí já entra a programação. Falei, refrigerante pra mim não faz bem, já fui colocando crença. Então quando você repete aquilo ali, vira uma programação. Depois teu cérebro tá ali, ó. Pode vir, cheira aí, refrigerante. Cheira, não dá nada. Você entende? Porque daí eu já criei uma crença. Sim. Aí entra isso, né? Porque daí você já instalou no teu corpo, então daí vai programação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Aí já é um dominó, né? Aí já você consegue. Hoje você falou que são refeitas as âncoras, né? Depois da pessoa adulta, no caso. Ela pode... Mas a pessoa, ela já nasce de forma inconsciente com muitas âncoras, né? Programação, né? É programação. E essas âncoras vêm desde do processo ali da gestação? Como é que é? Porque, por exemplo, assim, tu vê que às vezes a criança, nossa, já nasceu parecidinho com o pai, nasceu parecidinho com a mãe. Olha, ele faz assim que nem o pai faz. É claro, é filho, né? Programação, entende? Que passa né, pra criança, entende? Já vem muitos assim. Então, se a pessoa puder tratar antes, já facilita, entende? Porque pense bem. A maioria dos traumas são criados na infância. Aí daí a criança já nasce com alguns bloqueios ali. Aí já tem essa experiência da vida. Quanto mais ela cresce, mais ela vai carregando coisa negativa. Você entende que se não desbloquear aquilo, não é porque as pessoas fazem por acaso, é só uma programação. Quando você vê o cara lá que assassinou um monte de gente, é uma programação, cara. Ele pegou de alguém aquilo. Ele pegou de algum trauma que ele teve, de algum coleguinha que espancou ele na casa dele, ou apanhava muito dos pais, ou ficou, né, entendeu? Viu muito de filme de terror, ou qualquer outra coisa que impactou a cabeça dele, que fez ele ser assim. Que pra ele tem crença de que aquilo é certo, não adianta você falar que não. Pra ele é absoluto, entende? Então vem muito do ventre mesmo. Sim. E aí tem que fazer um processo mais demorado para trabalhar quando a pessoa vem com várias, digamos, são síndromes neurológicas ali que tá bastante poluído, né? Tem que fazer um trabalho bem... Aí que tá, por exemplo, eu pego a pessoa e sempre peço qual que é o pior problema. Eu começo dos piores, entendeu? Que é o que mais tá dando problema para ela, né? E eu começo a tratar um por um. Por isso que não é só uma sessão só. Eu mesmo uso o PNL em mim para desbloquear. Eu mesmo criei algumas âncoras ontem pra estar mais tranquilo aqui no podcast. Velho, aqui, ó. Tem que usar o que sabe.
Eu tenho uma âncora no despertador do celular, que é uma música de rock lá e tal. Cara... Que eu uso, que eu escuto, e daí dispara toda aquela energia que eu ancorei. Você entende? Que daí fica mais fácil pra me acordar? Aí tu não usa eu já boto ali. Mas aí Nunca. tu conseguiu ancorar isso, né? Antigamente, eu tinha uma música que eu adorava, que eu peguei ódio da música de colocar no meu despertador. Ah, é? Mas do quê? Lembrou alguma coisa? Não, talvez porque na época eu tinha... Ela fazia acordar, né? Eu precisava acordar naquele determinado período da vida e o acordar pro compromisso naquele momento não era bom. E eu coloquei uma música que eu gostava e aquela música lá, eu comecei a não gostar mais dela. Você entende? Ó, aí que tá. Daí você tava frustrado ali, um emocional ruim e ancorou na música. Eu Agora, ressignifiquei a minha música pro lado negativo, que né? Exatamente, se tornou ela mal. Em vez de usar pro benefício. É verdade. Não, tu vê, né? E se não entende isso como funciona... As pessoas não param pra estudar. Elas não param pra entender como funcionam as coisas. Aconteceu, mas tu não sabe por quê, né? Você entende? Elas não entendem como é que funciona. Principalmente em novela, cara. Novela, quem gosta, beleza. Mas é uma porcaria. Porque ela reprograma comportamentos. De tanto ver lá o cara lá da novela atrair a esposa lá, uma hora o cara de tanto ver aquilo ali é uma programação. Lembra que a repetição cria âncoras, cria programação? A pessoa acaba fazendo aquilo ali, depois ela vai ter uns comportamentos daquilo. De várias coisas. Qualquer tipo, você vê muito filme de muita violência, a pessoa vai se tornar violenta. Inconscientemente, né? Inconscientemente. Só que os caras que criaram os filmes, eles entendem isso. Eu amo filme, cara. Eu assisto muito filme. E eu gosto, mas se entende. Sim. Eles entendem que isso cria, entende? Mas você já assiste com um olhar mais crítico, né? Com um olhar de que você tá vendo uma ficção ali, de que ela, de alguma forma, vai poder te impactar na vida, mas que você não vai levar pro... Sim. E você já sabe como absorver também, porque você tem o treinamento, né? Sim. E acredito também que as pessoas que fazem esse tipo de... vivem esse tipo de experiência contigo, né? Ou com qualquer outro profissional da área, também elas conseguem absorver de uma forma... Sim, claro. Vão criando uma certa barreira ali, né? Uma armadura, né? E são preparadas para várias situações. Sim, o cérebro, né? Fica blindado. Sim. Claro que, por exemplo, cada pessoa tem um hobby, tem um gosto, né? Então, eu gosto de música, já tocava alguns instrumentos, eu gostava e tal, também de filme, coisa, sempre gostei. Muito mais agora que eu entendi as programações. Como é que era, entende? Já assisto com outro Já assisto, assim, olhar. por exemplo, assim, vendo os detalhes, principalmente o filme da Matrix. Tá louco, né? Que eu já entendi. Que daí, quando eu entendi que era programação, que não se trata de Kung Fu e negócio lá de luta, qualquer coisa, se trata de programação, aí você começa a estudar. Daí, quando você entende isso... Você torna muito mais fácil a vida. Porque daí você não se auto-sabota. A maioria das pessoas estão sempre fazendo sempre as mesmas coisas. Já percebeu? Sim. Porque elas estão sempre programadas. Automático, né? As pessoas no comércio, as pessoas estão programadas a ser consumista. A não economizar. Por quê? Para gastar mais. Você entende? Nas propagandas, os caras lá estimulam um gatilho. Você tava lá vendo a TV, você não queria ter TV. Sim, se desperta você não interesse. queria ter TV. Aí o cara põe lá e fala assim, não, agora essa TV aqui, agora na Copa, meu amigo. Meu Deus, imagina essa TV de 55 na tua casa. Aí já começa a disparar gatilhos. Eles entendem como funciona. Pra disparar as emoções, porque a pessoa não compra pelo racional. Não toma decisão nenhuma pelo racional. Não são emocional. Exato. Imagina eu esse ano com um iPhone novo, desse ano, sendo que eu comprei um ano passado. Que era novo ano passado. Mas eu tenho que ter um novo, e sempre novo. É a mesma coisa, trocar de carro todo ano, né? Quem tem condição ali, a gente falou do rico antes, né? Mas provavelmente... mas assim, às vezes a pessoa abre mão do essencial ali para ter o carro do ano, o celular do ano, né? Muitas coisas assim. Eles apelam para as emoções, total. Sim. E como é que você fez? Que tipo de estudo você faz? Como é que você chega ao estudo da PNL? É através de... existem certificações? É curso online? Existem escolas? Como é que funciona isso? O que eu fiz é online mesmo, porque o cara que eu fiz o curso é o Silas Neves, né? Que é o practitioner em PNL, né? Que é praticante em PNL. Eu fiz online também, pelo Hotmart, qualquer pessoa pode fazer, né? Também você pode ir lá participar, né? Só que quem não tem condição, você pode fazer com um certificado normal. Que nem tenha... Qualquer pessoa, se for até curso da Hotmart, você sabe, né? Você pode ter o certificado ali e trabalhar mesmo assim na área.
né? Eu fiz isso, né, fora, né? Peguei o curso para mim poder estar trabalhando. Porque daí, né, eu posso ter um direito ali de mostrar o certificado, tudo certinho, Sim, esse né? curso te capacita a me atender capacitou para pessoas. mim poder atender. Uhum. É obrigatório? Tem que ter o curso? Como é que é? Existe Tipo assim, um regramento? eu peguei pra ter justamente pra mim poder trabalhar. Se alguém falar assim, ó, como é que você tá trabalhando no negócio e tal, e não tá, nem é... Tá, quem disse que você não ficou professor do YouTube? Né, entende? Daí eu peguei e já fiz o certificado pra mim poder trabalhar. Uhum. Só que se as pessoas buscar aprender, também tem livros. Tem muito livro também. No YouTube tem muito canal também que ensina bastante sobre a PNL. Uhum. PNL é porque as pessoas não conhecem, porque é desde os anos 70, cara. Nos Estados Unidos isso aí é... E tem Eles bastante usam. profissional no Brasil, na nossa região, por exemplo? Na região, não. Tanto que as pessoas se espantam quando eu falo PNL. Quê? Que isso, cara? Entende? As pessoas não conhecem. Mas fora no Brasil tem. Tem bastante programador assim mental. Tem. E como é que você despertou interesse pela área? Porque você falou, são 6 meses, um ano e pouco. É, você um ano, sim. Você tá focado nisso, né? Uhum. Mas antes, você já tinha ligação de alguma forma? Eu fiz aquele negócio lá da ex lá. Acabou com a alegria dela, porque eu detonei, né? Criei uma imagem de fantasiosa, acabou. Aí daquele tempo lá, eu já tive experiência com a PNL, né? Mas Só que foi aí, quando eu através de outros profissionais? Foi através do YouTube mesmo. Daí eu comecei a pesquisar assim, como é que eu posso tirar trauma disso aqui, que tá me incomodando. Entendi. Aí Você peguei, começou a descobrir. aí eu comecei a descobrir, beleza. Viu que dava resultado. Isso, depois, mas isso aí eu parei, né? Depois de uns 3 anos, aí eu comecei a fazer mais umas técnicas, eu pensei assim. Daí minha esposa comprou um curso de PNL. Esse mesmo curso, ela comprou. Aí eu falei assim, cara, me dê aqui pra me estudar esse curso aí. Daí ela pegou e estudou, e eu comecei a estudar, e eu comecei a fazer as técnicas em mim. Aí eu vi o tanto de bloqueio que eu tinha e o quanto que me destravou. Porque medo de falar na câmera eu tinha. Uhum. Entende? E começou a me destravar um monte de coisa. Eu falei assim, cara, quanta pessoa não é travada que nem eu? Quanta pessoa não tem bloqueio aí de infância e tal? As crianças tudo perturbadas. Né? Os pais não conseguem cuidar das crianças. Os pais também têm problema em casa. E aí que tá, não tem um problema e não sabe como resolver. Aí eu comecei a pensar assim, eu vou começar a desbloquear as pessoas, cara. Aí, conforme eu fui estudando, eu vi que é o mundo. Uhum. É o mundo. Você pode deixar a pessoa lá que é um mendigo, você reprogramar a mente dele lá pra ter... Ele vai começar a fazer dinheiro com lixo, mano. Uhum. Porque você programa. É tudo programação, você entende? Começa a mudar. Aí eu comecei a ver o potencial que tinha pra poder ajudar, que o principal é ajudar as pessoas, né? Porque eu mesmo sofri, então imagine... Tem muita gente assim, né? Sim. E eu comecei a trabalhar. Eu pensei, nossa, isso aqui que eu quero, cara. Aí eu leio tudo, né? Eu leio um monte de livro. Tem uma porrada de livro lá, focado em PNL. E se for ver, assim, é um mundo. Você se apaixonou pelo Sim, assunto, pela área? Totalmente. Porque daí eu pensei assim, daí eu vi até a minha prima, né, que trabalha lá com parto humanizado. Eu pensei assim, nossa, cara, quanta mulher traumatizada ali eu não vou poder ajudar. Tipo assim, às vezes abuso sexual, às vezes no relacionamento tá ruim em casa, passa tudo em criança. A criança cresce com programação negativa. Uhum. Se eu puder fazer isso aí, quantas pessoas não vou poder livrar, entende? Dessas programação negativas, eu vou poder tirar um fardo um pouco das costas da pessoa, entende? Eu fiz uma técnica lá que uma outra menina, também é coisa de ex, é muita gente, cara. Talvez até vocês estão meio envergonhados de falar, não sei. Mas tem muita gente que tem relacionamento, velho, criou as âncoras malditas. Não, vai dando dicas aí. Tô anotando. Vai servir pra muita gente. Não tem problema em anotar aqui porque tá sendo tudo gravado. Depois eu já revejo lá o vídeo sozinho. Entende? Então, aí eu peguei e fiz uma... Ela se lembrava, essa moça, né? Ela foi uma vez só. Ela se lembrava de quando ela tinha brigado com o ex-namorado dela. E ela teve a criança, então imagina, ela brigou, se separou com a criança pequena, então imagina, a menina cuidando sozinha e tal, já criou um monte de briga. E ela sempre se lembrava dessa briga. Quando ela se lembrava, o estado emocional dela, nossa, ficava pra baixo. Você já percebe, por isso que tem que é bom estar olhando. Que eu já vi, né? Assim, eu falei assim, tá, mas essa lembrança aí, ela te causa de 0 a 10, quanto te incomoda? Ela falou, 10. Incomoda muito. Aí eu fiz isso. Peguei essa... cura de fobias, que é a mesma técnica, pode ser a mesma técnica, eu mudei as imagens. Aí ali em 2, 3 minutos, quando eu falei assim,
Tente se lembrar agora, que eu fiz o teste, né? Tente se lembrar agora o que vem na tua cabeça, assim, como é que tá. Ela começou a chorar, cara. Quase que eu chorei, junto com a menina. Eu pensei assim, nossa, cara. Estraguei a menina. Viu? Não pelo mal, né? Não. Mas eu pensei assim, nossa, e ela já tinha 3 anos, cara. 2, 3 anos ela tava com esse negócio. Em questão de 5 minutos, acabou. Desbloqueou, cara. Aí eu pensei assim, cara, olha só Potencial, o que pode fazer, cara. Quanta pessoa com bons talentos ali e não consegue por causa de fobia. Por exemplo, o cara quer ser bom em natação, tem fobia de água. Sim. Quer pular de paraquedas, tem medo de altura, não consegue subir a escada. Se entende que essas coisas impedem o sucesso de uma pessoa com talento e ela vai ficar aquele talento enterrado a vida inteira, cara. Quer dizer, né? Vai estar ali parado, estagnado por causa de um medo que não é físico. Fica travado, né? Tá ali. Que às vezes é até uma historinha que ela contou, né? Esses atendimentos que você faz, eles são estritamente pessoais, né? É de indivíduo para indivíduo. Você não pega, um exemplo, uma empresa e presta serviços para a empresa, para atender os funcionários no geral. Isso que eu quero começar também a fazer, né? Para as empresas, eu quero começar a fazer isso para as empresas. Porque tem técnicas que você pode usar. De geral. Forma, geral, por exemplo, se eu for, por exemplo, trabalhar com uma pessoa lá em questão numa empresa de vendas, eu posso ensinar as técnicas ali pro vendedor. Pra você ter uma noção. Isso aqui é tão poderoso, cara, que parece que é ficção científica. É puro, velho. Por exemplo, eu posso estar lá conversando com você para vender um carro, né? Já vou ensinar uma técnica minha de graça aqui. Vamos lá. E eu ancorar em você um estado emocional. Por exemplo, eu tô lá apresentando o carro, daí você fala assim pra você, você se lembra quando você tinha aquele teu carro lá? Né? Daquele teu carro que você usava lá e tal, que você gostava tanto. Aí você pensa assim, nossa, eu lembro. Quando você lembra, vem um estado emocional de alegria. Nossa, como era bom, né? E você diz assim, nossa, cara, era muito legal. O cara quase chorando de alegria lá. Aí você bate no ombro dele. Você ancorou aqui. Aí o cara vai lá e apresenta um carro. Aí você vai lá e apresenta o carro pra ele. Depois conversa com ele, lembra desse carro aqui, olha só. Imagine você com esse carro aí. Como que não seria? Você bate no ombro, ativa a âncora. A alegria. Fica mais fácil de vender. Se entende? Então essas técnicas, tipo, uma associação, eu criei uma âncora, eu associei. Sem perceber, cara. Sim. Pode ser falado. Pode ser um som também. Entende? Então, para umas empresas assim, eu posso fazer essas técnicas padrão, porque todo vendedor vai usar. Agora, se for, por exemplo, coisas pessoais, assim, né? Coisas mais... E daí, até... Porque é pessoal, entende? Tem gente que não quer falar. Tem gente que não gosta de falar. Tem gente que tem vergonha de falar de um problema ali, que às vezes passou por um monte de médico sabe? O médico já falou que não tá... mesmo, né? Entende? E coisas pessoais, né? Íntimas, né? E tal, que não quer falar. Que nem dessa da menina. Ela não falava com ninguém e tal. Ela, depois que, né, fez aquilo ali, ela já... Eu perguntava pra ela, o que aconteceu? Ela tá melhor hoje? O que você vê? Ela assim, cara... Parece que saiu um peso da mente. E é verdade, porque não é no corpo, é na mente. Entende? E os atendimentos que você faz, no caso, são em Joaçaba? Eu tô fazendo em Joaçaba, só que eu já atendi um cara lá de São Paulo. Por Google Meet. Pelo Google Meet. Sim, mas as pessoas vão até ti ou acontece o inverso também? Você Normalmente elas vêm pra mim. Vêm até ali pra mim. Todo mundo agora. Vem ali em casa, né? Que eu atendo em casa. E eu também posso atender pelo Google Meet. Só que também tem uma senhora que daí ela tem... pode ser remoto também? Porque daí, no caso ali, daí eu tava lá no Instagram, postei umas coisas lá do meu trabalho, e um cara lá de São Paulo, como é que, né? Sim. Entende? Daí eu fiz remotamente e já diminuiu, ele tinha síndrome do pânico. E tu conseguiu já trazer consegui resultado. fazer, sim, porque daí a técnica, ele faz, você entende que daí, tipo, se eu te ensinar agora, você faz ali, você não precisa tocar nem nada, né? E eu consegui, e tem uma senhora lá que eu atendo que deu... Como é que é, cara? Como é que é o nome? Que a pessoa paralisa lá, como é que é? AVC? Isso aí. Deu AVC nela. E dela não pode sair de casa. Só que agora já, 10 vezes melhor. Entende? Já quebrei algumas crenças negativas, alguns traumas que ela tinha. Ela não podia andar num negócio, num quadriculado lá numa calçada de pedra que ela caía. Se alguém passasse, atravessasse nela da frente, ela travava, ninguém arrancava mais ela dele do lugar, sabe? Eu atendo em casa, no caso, porque dela não pode sair. Sim.
Antes a gente comentou a respeito da hipnose, né? Que você tem intuito de começar a estudar também? Também porque ela já ajuda muito ele entra mais rápido o processo ainda, às vezes, né? Às vezes. Porque daí você não precisa nem tanto da participação do próprio paciente, né? Porque a hipnose, você vai induzindo ela a... Sim. Só que também não é tão assim, controle, né? É a pessoa que vai dando... A pessoa tem que dar o controle, dar tipo assim, tá suscetível. Permissão, né? Suscetível e tal, mas não é bem assim como, tipo assim, nossa, vai lá, agora vira galinha. Aí vai. Tem outros vídeos que escandalizam, cara, o negócio que eu ainda tava falando pra minha irmã, né? Tava falando, tá louco? Tem uns vídeos que escandalizam as pessoas, cara. Os caras comiam cebola, né? Sim, mas isso aí. Só que, por exemplo, assim, só que daí eles fazem isso aí, tipo, o objetivo é tratar as pessoas, sim, né? É tratar, o objetivo é o tratamento. Mas eles fazem... Mas eu vejo que essas demonstrações são mais até... Lógico, ela fica um negócio mais... Mais marketing, né? Porque só que pra dizer que realmente a pessoa tá... Demonstra o poder da mente, né? Sim, isso demonstra o poder da mente da pessoa lá morder uma cebola achando que é uma maçã. Sim, pois fez acreditar que era, né? Só que também eu não muita coisa sobre hipnose eu tô estudando aí, né? E eu vou estudar e tal, porque também entra... Só que também com a PNL dá pra fazer as mesmas coisas. O pessoal acha que hipnose é a coisa mais poderosa. O cara que eu tô estudando, que é o outro cara que eu estou estudando, que é o Sam Jones, também ele fala. Ele é praticamente o melhor aqui no Brasil, né? E ele também falou assim que tem como resolver tudo com as técnicas da PNL. Tem gente que fala, não, eu preciso de hipnose. Né? Ela nem sabe e tal o que é e fica, não, eu preciso de hipnose. E sabe nem o que faz. Sim. Entende? Então, tem como resolver com a PNL. Também, claro, porque daí, junto que eu falei, né, que o John Grinder e o Richard Bandler, eles encontraram também um outro rapaz que também trabalhava com hipnose. Então, eles juntaram todos esses conteúdos. Imagine, cara. Ficou poderoso essa técnica. Entende? Que é a autossugestão. Só que também, assim, a hipnose dá pra você fazer uma auto-hipnose. Tem no YouTube, se você puder fazer uma auto-hipnose, por exemplo, assim, se reprogramar. Porque como a gente tá ali, né, focado e tal, as pessoas nem sabem que é um ritmo hipnótico. Ela já tá fazendo automático, ela já tá num ritmo hipnótico, sem ela saber. Sim, já tá hipnotizado. Tipo assim, né, não entro muito em detalhes, porque também eu não posso falar o que eu não sei. Sim. Só que também tem esse estudo que eu também quero, a hipnose também quero, que é um resultado muito bom também. Sim. Tudo que envolve a mente, assim, é bem fascinante, né? De você conhecer e, no teu caso, conseguir aplicar, né? Sim, e ter o controle. Aí que tá. Quando você quiser fazer algo, não tem nada que te impeça. Você consiga ter controle. Entende? Eu quero ser isso, eu vou ser isso. Entende? Essas crenças poderosas, essas programações, as pessoas de sucesso no mundo têm. Elas têm isso. Elas foram forçando os medos dela para fora e ficou só aquelas programações ali forte, por isso que elas têm resultado. Sim. É a lógica. A vida dela é o resultado da programação. Sim. Se ela quer ter uma vida dessa, ela tem que mudar a programação dela. Aí as pessoas não entendem. Que ela tem que ter as coisas de fora, mas é só dentro, cara. Mudou dentro, muda tudo. Muda o teu modo de fazer as coisas, vai mudar as tuas escolhas, porque as escolhas são importantes. Se você pega o dinheiro ali, não sabe tomar escolha para administrar o dinheiro, para render dinheiro, como é que você vai querer ganhar dinheiro? Você só aprendeu a gastar? Você entende? Você aprendeu, né? Não aprendeu a investir nada, você tem que aprender, reprogramar, né? A cabeça da pessoa. E a parte da reprogramação, no começo da nossa conversa aqui, eu tava pensando de uma maneira bem mais... sem conseguir visualizar o que era isso, o que era o reprogramar. Agora, depois de mais de 1 hora, eu acho, né, de bate-papo, já dá para entender que não é você reprogramar linhas de código, é você reprogramar a tua cabeça, né? Sim. A tua cabeça para atitudes, né? Mas que as atitudes que você vai ter que tomar, né? Sim, a pessoa vai ter que tomar. Exato, não é da pessoa, não é mágica, velho. Exato, igual tu disse ali, apertar a mão ali na questão da ancoragem, mas não é simplesmente apertar a mão, é você apertar a mão e ir lá fazer a academia. E acreditar naquilo, né? E confiar naquilo e seguir, né, realmente. Tudo é um grupo de coisas, claro, é parte da pessoa, só que daí vai dar o estímulo que faltava pra pessoa
ir, Sim. entendeu? Sim. Ela ir pra frente e fazer as coisas. E quais que são os principais problemas, assim, que as pessoas chegam para ti, já quero resolver esse tipo de situação na minha vida? Tem alguma coisa mais comum, assim, que você recebe? Eu vejo muita fobia. Eu vou até meio focar muito no trabalho de fobia, porque as pessoas acham que fobia é, sei lá, coisa muito cabulosa, mas fobia é o medo em excesso que impede a pessoa de fazer alguma coisa. Fobia, normalmente, né? Que é o que tu perguntou, né? Como tu disse, o medo de falar em público, né? Exato, cara. Sim, O medo é uma de falar, fobia. ó, o medo de falar em público, olha só. O medo de falar em público, ele impede de você expor tuas ideias, de ajudar outras pessoas, de mostrar teu trabalho. Se tem medo de falar em público, imagine vender e apresentar um produto. Não vai conseguir vender. Não vai conseguir, às vezes até se liga, né? Se você tem medo de falar em público, às vezes se liga até de relacionamento com pessoas. Não vai conseguir namorar com alguém, porque vai ter medo de falar com a menina. Se entende que é um monte de coisa. Vai bloquear um monte de coisa, só, né? cara, impede. E tem gente que, você vê, você tem gente hoje de 60, 70 anos que estão tudo envergonhada ali, quer dizer, ela tá com isso aqui, às vezes, a vida inteira já. Você entende? Então, uma das coisas que eu vejo é essas fobias, né? Esses medos em excesso, que é o que impede bastante. E quanto mais o tempo passa, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, 70 anos, fica mais difícil de reverter? Assim, ela pegou e ficou a vida inteira gravando aquilo. Só que por repetição, ela consegue ler e programar. Se todo dia, se ela trocar os modos de pensar dela, as frases, porque você também se programa muito, não sei se eu tinha comentado isso, quando você fala algo de si mesmo, para você mesmo. Você está se programando. Certo. Quando você fala, eu consigo fazer isso. Mesmo que o teu corpo não queira e tal, você vai criando força. Se você vai repetindo algo, é que nem aquela frase lá, se você repetir 100 vezes uma mentira para você mesmo, aquilo passa a ser verdade. Entende? Então, se você começar a falar... Eu tenho frases também que eu tô falando para mim mesmo, todos os dias, porque eu tenho crenças negativas sobre dinheiro. É por isso que eu não sou rico hoje, cara. Você entende que é uma lógica? Depois que se entende isso, a pessoa só vai ter o resultado das crenças dela. Nada mais. Não é culpa do outro, cara. Não é eu que tomo as atitudes da minha vida. Eu que tomo É eu, cara. É eu. Aí é fácil ficar culpando o outro. Não, o problema é sempre a outra pessoa. Não, até no namoro, no casamento, quem é casado, eu sou casado, sei. Entende? Tem coisas que eu comecei a avaliar assim. Essas são as minhas crenças que eu tenho que mudar. Para mudar o meu externo, eu só posso ter controle dos meus pensamentos, né, comportamentos e sentimentos. Eu posso ter controle disso. O que está fora, esqueça, mudar a cabeça do outro, o máximo se pode influenciar com os teus comportamentos. Mudar, não. Sim. Não tem como, né? Isso que a gente está conversando agora, todos esses assuntos que você está abordando, você tem algum lugar que tu compartilha? Você traz isso nas tuas redes sociais? No Instagram, e eu também criei um grupo que tá meio paradinho assim. É porque as pessoas não conhecem o poder, entende? Que tem um grupo do WhatsApp também que eu coloquei já bastante pessoas. Sempre tô publicando, sempre pedindo, fazendo umas enquetes. Até hoje responderam alguns assim. Que daí aos poucos eu vou resolvendo, né? Vou conforme eu posso, como eu não posso estar presencialmente. Mas esse grupo com pessoas que já passaram por ti clientes, como no caso? Não, pessoa aberta. Eu tô fazendo meio aberto porque, assim, se você vai usar um negócio desse, por que não fazer, né? Não se importar só com o trabalho, entende? O mais importante é que desbloqueie as pessoas. Sim. Que nem eu tava falando pra Ellen quando eu tava vindo aqui. Ellen, pra quem não sabe, é minha irmã. Que inclusive já participou. Entende? Tu Então, fala mais. Então, quando eu tava falando pra ela, assim, que não é só pelo dinheiro, entende? Quando você vê, assim, que você pode ajudar pessoas, poxa, se eu entendo que quando eu tava mal, eu consegui destravar algumas coisas que me ajudou pro resto da vida, cara. Por que não poder ajudar outras pessoas? Eu quero estar desbloqueando pessoas quando eu tô sentado ali num banco, mano. E alguma pessoa vem conversar, o que você acha de tal? Numa conversa, eu começar a desbloquear a pessoa. Sim. Você entende? Trocar as crenças negativas, quebrar tudo, essas coisas. Isso é legal, né? Vou desbloquear ela, né? Parece que ele tá falando de WhatsApp, né? Celular, ali, desbloqueado. Deixa eu ver qual que é a senha, né? Só não dá pra errar muitas vezes isso não. Bomba Não, mas história. é bem interessante, cara. E assim, os bloqueios, eles são fruto da mente, né? Do pensamento Exato. humano ali, né?
Você vai Sim. alimentando aquilo lá e vai te colocando num funil, né? Te levando só para um caminho. O triste é que é assim, ó. Por exemplo, a pessoa foi programada e nem sabe, cara. Ela não se pergunta, que nem eu. Por isso que eu gosto muito do filme de Matrix. Já fazendo propaganda. Quem quiser assistir já sabe. Porque ele não se trata de Kung Fu, ele se trata de programação. O Neo, no filme, ele estava no mundo que ele acordava de manhã, tomava café, ia pro trabalho, ia pra casa, dormia, acordava de manhã. Você entende que é um loop? Uhum. Quem que falou pra ele que aquela ali é a vida? Algo maior, a publicidade, falou que aquilo ali é o correto. Criou um grupo de crenças. Mas quem disse que é o correto? Quem disse que ele não podia viver uma vida diferente? Aí foi quando ele encontrou o Morpheus, né? Encontrou a Trinity lá no filme, o Morpheus e tal. E teve escolha pra ele saber o que é realmente a Matrix. No caso ali, que é um conjunto de crenças. A PNL também, ela tem um conjunto chamado pressupostos, que é umas coisas que são crenças que você supõe sendo verdade. Que são crenças positivas, que ajudam a pessoa a destravar, a pensar de um modo diferente. Que a gente falou, antes você pensava que a PNL era de um jeito, agora a gente já mudou a visão, porque a gente foi montando a imagem real da coisa. Né? Você está saindo, digamos assim, da Matrix, ou coisa, né? Da programação. Não fica antiga. tão subjetivo, né? Uhum. Não fica tão subjetivo, você, como tu disse, começa a entender mais. Né? Você falou ali a situação do looping, né? Que a pessoa entra numa rotina, mas a rotina, ela é benéfica para a mente, assim? Não, mesmo que você faça tudo da melhor forma possível ali e tenha uma rotina saudável, digamos assim, para a mente. Aí que tá. Aí vê o que é a rotina da pessoa, o que é a programação. Se é uma programação que ela tá... um hábito que ela tá fazendo que vai trazer sucesso para a vida dela, beleza. Vai trazer resultados bons, é um comportamento bom. Só que a maioria das programações não são boas. Sim. Que nem nos colégios, eles ensinam você, né? Não tô falando mal, faculdade, nada, tudo é conteúdo, só que eles treinam as pessoas. Tem uns que não tem, às vezes, condição de fazer faculdade. Tem uns que fazem porque é na área, porque tem pessoas que... Medicina, publicidade. Você vai ter que fazer, né? Pra você aprender aquilo ali, entende? Sim. Só que tem pessoas que elas se matam como se ela não fizesse faculdade, acabou pra vida dela, cara. Ela não vai ser nada na vida. Isso é uma crença mentirosa. Você entende? Se é uma área que ela gosta de estudar, beleza, isso vai fazer benefício para ela. Como eu não tinha faculdade de programação nem de linguística ou cursos que tem fora, eu fiz pela internet. Entende? Eu fui atrás desse conhecimento, é inteligente. Só que não é isso que vai fazer a pessoa ter sucesso ou não. Vai ser os comportamentos. Se tu prestar atenção nas pessoas, tipo Elon Musk, Jeff Bezos, dono da Amazon lá, né? Elon Musk, dono da SpaceX, né? Tu vê eles têm uma rotina de comportamentos que já está automatizado. Esses comportamentos trazem sucesso. É diferente da maioria do mundo que não tem sucesso. E eu acredito que, inclusive, eles devem provavelmente ser autocríticos, né? Sobre a rotina deles. Sim. Para que eles... Estão sempre ali se policiando, né? Exato, vão se moldando. Eu tenho uma rotina, todo mundo tem uma rotina, mas eu consegui me olhar de fora, olhar para essa rotina e identificar quais pontos podem ser negativos nela para eu fazer as mudanças, acho que é bem importante, né? Sim, exatamente. Só que aí que tá, quando a pessoa para pensar. A maioria não para pra pensar. Não para. Ela não sabe por que ela tá... Não faz uma auto-reflexão, primeiro, né? tem um grupo de crenças que fazem manter ela, às vezes ali, no caso, vocês montaram o podcast, né, e tal. Vocês saíram, por exemplo, assim, vocês pensaram assim, diferente. Eu poderia fazer o que eu amo fazer, que é o que vocês estão fazendo, né? Então, vocês acabaram criando essa crença positiva. Se você tivesse, talvez, não, a minha vida tem que ser trabalhar numa empresa que me pague muito. Talvez aquela crença vai ter enraizar ali, entende? Vocês mudaram essas crenças e para vocês foi possível fazer isso aqui. Você mudou a crença. Você entende que pessoas que ficaram na crença ali a vida inteira e não vão sair por causa de uma crença? Só que daí, vocês pensaram, poxa, eu posso, é possível. Se uma pessoa fez, outra também pode. Tem um pressuposto que é um grupo de crenças da PNL que também fala isso. Se uma pessoa conseguiu, eu também consigo. Crenças poderosas. Então não tem limite. Sim. Se outro cara fez, ele é humano, ele tem cérebro, eu também posso fazer. Entende? Então quando você começa a quebrar isso, aí você consegue alcançar o objetivo que você quer.
Entende? Você acaba criando esses monte de mentirinha que contam que precisa ter isso para chegar no sucesso. Só que daí, né, a maioria, né, da publicidade, o mundo, eles não falam que muitos ricos, multibilionários dos Estados Unidos não tinham nem faculdade, não tinham nem condição, começaram do zero, só que a mentalidade e as crenças deles eram sempre positivas, sempre miravam nas estrelas, cara. Né? Então, essas crenças levaram ao sucesso. Sim. Porque mesmo que você não consiga alcançar, sei lá, algum tipo de objetivo, tu também não pode querer acabar frustrando a tua vida, né? Sim. Obviamente. Mas eu acho que é importante, sim, você ter objetivos ambiciosos, no bom sentido da palavra, sim, porque o processo para isso acontecer, talvez você não alcance aquele objetivo lá, master. Mas no decorrer você vai alcançar tantos outros, né? Porque você já mirou lá. Entende? Aí volta, por exemplo, da academia lá, por exemplo, né? Você tá fazendo... eu quero fazer 5 séries. Vou chegar na quinta ali, mas eu podia fazer 8, 10. Mas não, eu quero fazer 5. Então, se eu colocar na cabeça que eu quero fazer 10, vou chegar na 8ª, na 9ª lá, já no limite, né? E é mais ou menos isso com os objetivos. E é normal o corpo achar que ele não é capaz, só que ele é capaz. Tem muito... Aí que entra muito convívio das pessoas. Com quem que você está convivendo? A média das 5 pessoas, você já ouviu falar? Sim. Nós somos a média das 5 pessoas, cara. Entende? Se você está ali convivendo com pessoas que têm só negatividade, só falando mal e tal, você vai pegar um monte de programações negativas que vai gerar aquele resultado. A mesma vida que panaca ali do lado. Se entende? Então, quando eu entendi isso, eu comecei a me afastar de um monte de gente que não me acrescentava, que não tinha propósito para mim. Assim, até uma coisa assim, não, você vai se afastar de amigos e tal. Não, tem alguns até que eu converso e tal, que, né, com qualquer pessoa eu converso, mas convívio mesmo são muito poucos. Só os que têm uma mentalidade legal que possam me agregar, porque isso vai acabar interferindo nas minhas crenças e eu vou ter um comportamento ruim, a vida que eu não quero. Sim. Entende? E também você não pode ser aquela pessoa que os outros querem se afastar, né? Você tem que ter essa consciência, né? Sim. Muitas vezes a gente fala pensando dos outros, né? Mas a gente também tem que conseguir se observar como se a gente fosse um dos outros, né? Sim. E muitas vezes isso acontece, né, cara? Sim, não, e a gente tá ali, não que tenha... É que nem eu vi um cara falando, não sei se você conhece o Roberto Navarro. Ele é muito rico, ele já perdeu acho que 10 milhões e em um ano recuperou tudo e 1 milhão na conta. Perdeu 10 milhões e ainda assim é muito rico. Então, não, ele perdeu, ficou com 10 milhões de dívida e em um ano ele recuperou, em 1 ano e 4 meses, acho que ele recuperou tudo. De volta. E 1 milhão na conta. Quer dizer, uma crença diferente, entende? Certo. Porque a crença dele estava programada, só que daí ele fala, né? Eu amo as pessoas. Amo todos os tipos de pessoas, só que eu convivo só com aqueles que têm o mesmo nível de frequência que eu. Porque senão, não que é mais importante, é menos importante, não tem nada a ver disso. Não menosprezando. Não tem nada a ver disso. Só que aí que tá, que nem daí já entra o filme também. Porque quando o Neo, lá no filme Matrix, ele quis sair, tinha um monte de gente falando, não, você vai sair dessa vida aqui? Daí ficava um monte de dúvidas. Por quê? Porque a realidade que eles estavam sendo oferecida para ele batia contra as crenças negativas. Quando esse positivo que abriu o olho, batia contra as crenças negativas. Por isso que uma pessoa fala assim, vai lá, sai do teu trabalho, ou arruma um negócio e começa a abrir a tua própria empresa para você, né? Pra você ter uma vida, para ter liberdade. A pessoa pensa assim, não e tal, por causa de um monte de crença negativa que já está enraizado. Sim. Aos poucos... insegurança, medo, um monte de coisa. Convívio. O principal é a aprovação social. É ficar com medo da opinião dos outros. O que o meu amigo vai achar? O que a outra pessoa vai achar de mim? Se eu fazer isso aqui, eu vou perder amizades, eu vou perder não sei o que, familiar e coisa assim, se entende? Porque daí acaba dando um atrito, porque você começa a aumentar o teu nível de frequência. Quando você lê livros, por exemplo. Quando eu comecei a ler livros, você foi, cara. Minha cabeça... Porque eu comecei a pegar ideias... Expande, né? Sim. De pessoas de sucesso, lá de 20, 30 anos que tiveram sucesso, multibilionários, né? E você pega as ideias dele e coloca na tua cabeça. Outro tipo de programação também, leitura. Sim. Em vez de você pegar e tá no meio dos 5 idiotas lá para ser o sexto, uma ideia idiota, você pega lá ideias boas que vão te acrescentar, que vão
vão te agregar na vida. E assim você cresce, entende? Exato. E daí você não consegue mais ficar muito em convívio com pessoas, né, que fazem da vida o que querem sem ter propósito. Não tem problema da pessoa viver, quer trabalhar como funcionário, não tem problema nenhum, cara. Eu já mesmo estava trabalhando como funcionário e não tinha, eu buscava fazer o melhor, entende? Só que quando eu não me vi mais lá, eu pensei, não é meu lugar. Não tem, cada pessoa tem um valor, cada pessoa você pode aprender. Sim. Só que se você quiser aprender mais, você tem que aumentar o teu nível de frequência. Você tem que começar a pegar ideias de quem tem sucesso. Aí entra a modelagem, você modela as pessoas. Que tipo de pessoas você está modelando? As pessoas de sucesso ou aquelas que estão fracassando? Entende? E até disso que você falou de, não quero ser funcionário, ou eu quero abrir o meu negócio, não quero... Varia muito também, justamente por conta dessas crenças, né? Disso que é tratado como certo, que uma empresa que tem um chefe, tem funcionários e é levada nesses moldes padronizados, não é boa. Não é isso. Existem tantos outros modelos de negócio, né, que dão certo, que as pessoas se sentem bem prestando serviço, né, e são remuneradas pelo serviço que é prestado, mas não necessariamente ela sendo dona do negócio, né? Exato. Cada um... daí vai da opinião de cada pessoa. Aí é aquilo. Você acredita como certo pra você e tá te fazendo bem, beleza. Agora, se você quer aumentar o teu nível, você pode também. Sim. Entende? Sacrifício é maior. E vai ser criticado. Porque não adianta. Não é à toa, não é por acaso que as pessoas... o cara lá se tornou rico, tá tendo sucesso e tal, ele é criticado. Não, ele só é criticado porque ele aumentou tanto o nível de frequência que não bate com a crença. A crença dele não bate com a crença das outras pessoas. Sim. Então, não tem nada a ver de ser melhor ou inferior. Não tem nada a ver. E quem tem mais dinheiro é melhor que quem não tem nada a ver. É só que ele decidiu, soube que o potencial dele um dia estava empregado, mas se eu quiser eu posso ser patrão, então eu vou ser patrão. Sim. Mas daí vai da escolha de cada pessoa. Tem pessoa que é feliz sendo funcionário, tem pessoas que é feliz sendo patrão. Sim. Então, não importa. E tem pessoas que são frustradas e vivem uma vida de frustração porque não conseguem tomar decisão, né? Exato. De seguir por um caminho diferente, né? Porque o problema é se você faz o que você está fazendo, não interessa em que função, se é empregado, se é dono, se é representante, não interessa. E você ama o que você está fazendo, beleza, tranquilo. Agora, se você está lá e está reclamando, mano, você só vai conseguir mudar aquilo ali se você tomar atitude diferente. Se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre o mesmo resultado. Os mesmos resultados que você tem é das coisas que se enchem a sua cabeça, cara. Você enche de coisas boas, de ideias, por exemplo, se você pegar ler um livro lá, que é um livro que eu tô lendo do Segredos da Mente Milionária. Eu tô pegando as ideias de um cara que é milionário, cara. Ele já fez 500 milhões na vida dele. Entende? Eu tô pegando ideias boas que vai formar crenças positivas, que daí é a repetição, não é fácil, porque daí vem as negativas, né? Aí eu crio a programação, que vem pros pensamentos, vem pros sentimentos, e aí vem nas ações eu vou ter os resultados. Você entende? Por quê? Porque eu tô pagando o preço. Quer alguma coisa? Vai e paga o preço, cara. Não fica dando desculpa. Então você não vai ter resultado reclamando. Reclamação não muda. Ou que nem tem uma pessoa que vai lá, dorme, e o problema, amanhã vai estar resolvido. Não, cara, você não fez nada, mano. Você não mudou nada, você está tendo o mesmo comportamento, você só vai ter a mesma vida. No mínimo. Sim. Você entende? Isso é até... a pessoa... tô reclamando e tal. Não reclama nada, cara. Vai lá e faz coisa diferente. Quer ter uma vida diferente. Quando você ficar reclamando com a maioria ali que fica reclamando ali, fica um se vitimizando, né? Tudo vítima. Ninguém assume a responsabilidade de falar, não, eu tenho que mudar pra minha vida mudar. Não, sempre culpa outra. É a esposa, é o marido, é o governo, Quase que falei o nome de um presidente. Mas deixa quieto. Não, qualquer presidente, não interessa. Sim. Não interessa o país, entende? Não interessa nada, cara. Interessa só a pessoa assumir a responsabilidade e querer mudar. E quem quer mudar paga o preço. Quem não quer ficar dando desculpa. Entende? Aí tem uma coisa importante também que você falou, que eu acho que tem uma coisa que está diretamente ligada à outra, né? Que uma coisa é você mudar o teu pensamento e agir mentalmente de outra forma. E se você não coloca em prática, você vai ficar com aquilo na cabeça e não vai sair do lugar também. Sim. Então, tem que estar atrelada o pensamento com a prática, com a ação. A execução, né? Porque a ação
É ação e reação, cara. Eu também tinha um hábito péssimo, cara. Era de começar e não terminar. E outra era de adquirir muito conhecimento e zero de prática, mano. Sabe? Você adquire muito conhecimento. Que adquire, não coloca 1% de prática. Não tem resultado nenhum, cara. Não adianta. É a ação. É melhor ainda que o cara pegue e ele coloque do 100%, coloque 10% de ação daquilo, do que ter 100% e não colocar nada em prática. Não vai ter resultado. Só que isso não está ensinado nos colégios, né? Eles não ensinam isso. Você tem que ter ação, você pode mudar, você tem poder para mudar. Você tem poder para escolher a vida. Eu sempre penso, né? Eu posso futuramente morar onde eu quiser, trabalhar com quem eu quiser, ganhar quanto eu quiser, entende? Comprar o que eu quiser, viver onde eu quiser, cara. Porque eu tenho poder de escolha. E eu sei hoje a minha capacidade. Por quê? Outros fizeram, eu também consigo. Só tem que mudar as minhas programações. Se eu não estou ganhando tanto de dinheiro por mês, não é que é fracasso. Porque tem um pressuposto na PNL que é... processo. Tem um pressuposto assim, que é uma crença da PNL, que não que quer dizer que é certo ou que é errado, mas que se você aceitar aquilo ali muda tudo, que não existe fracasso, tudo é feedback, tudo é resposta. Se você fez algo e não deu certo, é só a resposta do que você fez, quer dizer, você fez errado. Então tenta de outras formas até fazer dar certo. Sim, usa o erro para aprender. Exatamente. Aí você vai aprender o que dá certo e o que não dá. Senão você nunca vai aprender, entende? Aí a pessoa pensa, o cara lá tá lá tendo sucesso e foi por acaso e tal. Quantas vezes ele tentou? Ele tentou 100 vezes, aprendeu 90 erros e 10 daqueles acertos que ele aprendeu, ele colocou em prática e hoje tem sucesso. Só que ele só aprendeu o que dá certo e o que não dá certo porque fez. Sim. Entende? Sim. Senão... Teve sorte, né? É a sorte. Desculpas, né? Aquele cara lá teve sorte, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Não, é exatamente, né? Ou crenças negativas, tipo assim, que precisa trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Sim. Mano, você pode trabalhar muito no começo. Só que depois, se você souber estruturar, tanto que você vê os caras lá de marketing digital lá ganhando, tá louco? Pesada 19 anos ganhando milhões, cara, com produto digital. Por quê? Porque eles trabalharam muito para aprender no começo, depois automatizaram a parada, como os donos de empresa. Qualquer coisa física é assim. Os caras demoraram para criar um negócio sustentável no começo. Só que depois que criaram, eles foram colocando funcionários e assim foi crescendo, foi automatizando a coisa. Depois os caras lá estão viajando na metade do ano enquanto os outros não trabalham. Você entende? Sim. Entende? É o mesmo processo, é a mesma coisa. Só que eles colocaram que é possível. Cara, tem muita coisa ainda, né, pra gente dialogar. Trocar ideia, meu Deus. Mas eu acho que vamos deixar os contatos do Jean aí pra galera que, inclusive, quiser contatar você, né, pra trocar uma ideia, continuar esses papos, aprofundar esses papos aí, né, seja pra melhorar os desempenhos dela no dia a dia, seja pra perder as possíveis fobias, né, utilizar os ensinamentos da PNL na vida delas, né. Então vamos deixar... Quem quiser ser desbloqueada ou desbloqueado. Ou que quiser aprender também, porque eu mais pra frente eu gostaria de ensinar, cara. Sim. Você entende? Legal. Toda pessoa poderia, assim, estar em casa ou... Que tem o que é Eu, pra mim, é o que eu gostaria de fazer. Eu vi que é o meu propósito, né? Tem pessoas que, né, vai estar ali e descobrir que aquilo é, poxa, legal, né? Tá ajudando outras pessoas. Né? Sim. Deixa os teus contatos aí, como é que o pessoal faz pra o arroba. Encontrar. O meu, né, é jean.sejung. Tem que até anotar. jean.sejung. No Instagram. No Instagram, inclusive, vai estar linkado ali vai estar linkado. Com o episódio do Fala Mais, vai ter... E o telefone, né, é 499-9832-4997. Que é o WhatsApp também, né? Que também é o WhatsApp, se a pessoa quiser ter contato. Eu posto mais no Instagram as coisas, né? Não, legal. Então, a galera aí que tiver interesse de aprofundar ainda mais, né? Não, sobre esse assunto. Muito interessante. Né? Criou um gatilho. Nossa, agora tem que falar. Ele já vai fazer até já tem as âncoras da... Não, eu já tô com os punhos cerrados. Já tá escolhendo, né? Qual que vai ser as tá vendo aí, emoções. Não vai dar briga, só tô ancorando aqui, né? Mas é legal, Jean. Cara, obrigado.
Obrigado de vir conversar com a gente aqui, compartilhar esses teus ensinamentos, né? Que são recentes na tua vida, mas, como tu disse, já conseguiu impactar várias pessoas, né? Sim, exatamente. E que são as primeiras de muitas. Ah, com certeza, porque isso aí, todo mundo tem bloqueio. Onde tem pessoa, tem trabalho. Eu ia dizer pro Jean fazer ao vivo aqui com a gente, pra eu perder o medo do cachorrinho, mas no próximo episódio talvez eu conte pra vocês como é que foi a experiência, né? Jean, obrigado, tá? Obrigado a vocês pela participação, né? Porque isso também é uma oportunidade para as pessoas conhecer, que ninguém sabia, né? Não saberia por outro lugar, talvez, PNL, né? E também que não precisaria as pessoas ficar sofrendo com esse problema e pode ser solucionado. Tem solução. Tem solução e não é difícil, né? Bem simples, né? Bem simples. Né? Jean, exatamente. Parabéns aí pela tua disciplina, pelo teu, como é que se chama? Pela tua dedicação, o teu amor, que a gente percebe que o Jean falando, né? Ele tem amor pelo tema, pessoas, pela causa, né? E sim, por tratar de pessoas também, né? Amor pelo ser humano, de uma forma geral. Parabéns mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E até uma próxima. Até mais. Show de bola. Obrigado, Jean. Obrigado vocês que acompanharam esse nosso bate-papo, né? Eu acho que no final vamos deixar um certificado para quem participou dessa aula, que foi uma aula, né? E tem que ver lá se anotou direitinho, vou cobrar. Tá todo mundo assim em casa. Sim, né? Pois é. Caçando âncora, né? Maravilha. E obrigado também aos nossos parceiros, né? Da temporada 2023 do Fala Mais, que são as lojas Quero Quero, a Cicobi Valcredisul, o Mercado Marine, Solve Resultados Digitais, a Vinícola Maier e também o Embutido Serrano. Beleza, pessoal? Obrigado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, sigam lá o Gia também no Instagram e a gente se vê na próxima semana.